Can you feel it calling? Time to break the walls down. Step into tomorrow. Let the bass resound. In my mind I find a space divine. You and me, we see beyond the line. Pull me in, begin to redesign. Esfera Podcast hoje vai falar sobre seguro de vida, seguro residencial, seguro de veículo, tudo sobre seguro, mas principalmente da carreira do corretor de seguros, aquela pessoa que te vende os seguros e vive disso, que é uma profissão muito legal. E para isso eu trouxe aqui uma corretora de seguros que é sensacional, que eu sou cliente dela também, a Lívia Turibio Jacome, que é dona da Canaã Seguros, e vai falar tudo sobre essa área aí para nós. E você que nem pensa em ser corretor de seguros, ou você que está pensando, pode tirar muitas dúvidas aqui. Não é isso, Lívia? É verdade, Silvio. Gratidão pelo convite. Me sinto honrada em estar aqui com você hoje no Esfera, falando sobre um assunto que eu gosto, que vivo, que faço todos os dias, que é seguro. E tenha seguros, né? Tenha seguro, sinta-se protegido. Eu já vou começar falando da parte boa. Opa! Dá para viver bem vendendo seguros? Dá sim, Silvio. É uma profissão muito boa, onde você abrange várias áreas, você faz o seu cálculo de quanto você quer ganhar. Então, assim, a profissão de seguro te permite isso, né? Te permite colocar a margem de ganho, a margem de lucro. É possível sim. Você tem um controle maior sobre o que você vai ganhar, de acordo com o que você vende também, né? Que depende do seu desempenho, né? Sim, isso aí tem que ser um bom vendedor. Então, é uma profissão voltada para quem tem o perfil de vendedor, né? De vendedor, de comerciante, de estar perto, né? Porque o seguro traz isso, né? O seguro é essa proteção, esse cuidado, estar perto. Então, se você está perto, você tem para si, né? Então, e o seguro é isso. E como é que a Lívia foi parar na área de seguros, né? Porque também você é uma mulher, você é mãe, você é esposa, você tem que conciliar uma coisa. É possível conciliar isso? Que é a pergunta que você vai responder depois de responder como que você foi parar no mundo dos seguros. Silvia, então, antes de parar no mundo de seguros, eu já sempre trabalhei com essa área de vendas, né? E recebi um convite em 2007 para ser consultora de seguros. E eu, lógico, prontamente aceitei, né? Porque era uma área nova e eu não entendia muito sobre seguro. Eu ouvia falar aqui ali, mas saber mesmo eu não sabia comercializar. E fui. Com 2 meses eu me achei. Falei, é aqui que é a minha profissão. É o que eu gosto de fazer, é esse contato, é esse cuidado, né? Enfim, entrei no ramo dos seguros, logo vi a necessidade de ser habilitada, porque para você ser um corretor de seguros, você precisa da habilitação, né? Que é tirar a sua SUSEP. Fiz isso, né? Para que eu... Não pode sair vendendo aí Não, aleatoriamente, não não. pode. Você tem que se credenciar no setor específico, E né? isso, como todas as profissões, né, Silvio? Exige isso, exige um conhecimento sobre o que você vai fazer. Porque seria muito fácil eu sair jogando seguro aí, falando sobre seguro, sem de fato, onde às vezes acontece a pessoa comercializar algo que não conhece. E aí acaba que gerando um aborrecimento para quem adquire um produto sem um conhecimento. E é um produto complexo, né? Que envolve vários riscos, muitas legislações que estão mudando o tempo todo, né? Então, E você tem que ter todo esse conhecimento para poder não só vender o produto, mas dar aquela assistência para o seu cliente, né? sim, com certeza. E aí foi quando eu vi a necessidade. Eu já era consultora, né? Eu trabalhava para um corretor de seguro, que foi o seu Francisco, que ele que abriu os leques, me ensinou uma pessoa extraordinária, que ele também tem a corretora dele hoje, né? E que me abriu as portas, né? E aí foi quando eu vi, de fato, eu tinha necessidade, tirei a minha SUSEP, que é a especificidade para você ser o corretor de seguros. Fiz isso em 2012 aí. E aí continuei, quando foi em 2015, eu fui mais para frente, me tornei sócia da corretora onde eu era funcionária. E em 2020, a gente dividiu a sociedade e aí eu abri a Cana Corretora de Seguros, que hoje é a minha corretora. Ah, então é uma profissão que ela te permite ir subindo os degraus da carreira, né? Você começou como consultora, né? Que vai Uhum. vender diretamente o produto para os clientes, é isso? Sim, Aí exatamente. depois você virou corretora, Corretora. corretora, aí depois você virou sócia da empresa e depois você montou sua própria empresa, né? Então Isso. você fez um caminho, vamos dizer assim, mais gradual e seguro, né? Com certeza. Até ter sua própria autonomia e liberdade total para você gerir seu próprio negócio. Isso.
Você sentiu que isso foi bom para você, do ponto de vista não só financeiro, mas de qualidade de vida, você ter o seu próprio negócio, porque envolve mais responsabilidades, envolve todos os riscos do negócio, é do dono do negócio, né? Sim. Mas vale a pena? Vale a pena sim, Silvio. Primeiro, você fazer o que você gosta sempre vale a pena, né? E é uma coisa que eu E gosto. empreender naquilo que você gosta vale mais a pena, porque você não gera, você gera valor. Quando você trabalha para alguém, você gera valor para aquela pessoa, para a empresa, e você recebe Isso, uma parte. sim, Quando você assume esses riscos, todo esse valor vai para você, né? com certeza, com certeza. Silvio, quando você faz o que você gosta, é prazeroso. Levantar cedo e ir para o trabalho, igual eu levantar, hoje eu vou atender o Silvio, por exemplo, vou levar para ele a proteção, que é o seguro, é gratificante, né? Quando tem uma situação, por exemplo, de um sinistro que eu indenizei, que a seguradora indenizou a pessoa, então você se sente mais realizado ainda. Aí você vê que de fato aquilo vale a pena, porque Você entregou algo útil para o seu cliente, isso, né? você transformou a vida de uma pessoa, Ela poderia né? ter levado um prejuízo ali, e aí com o seu produto você conseguiu que aquela pessoa não passou por uma situação ruim, né, de um sinistro, Desconfortável, né? mas ela teve a compensação porque ela buscou se proteger, né? Isso. E E eu aí que você fala assim, levei. realizou o intuito, né, Isso. do seu Isso, trabalho. do meu trabalho. E o legal, porque a gente se sente realizado com aquilo, quando gera a indenização que eu ofertei, que eu levei. E isso é gratificante, porque isso é de mim. Eu sou uma pessoa que gosta de cuidar. Quando você me pergunta lá sobre esposa, mãe, eu sou uma pessoa que gosta de cuidar. Eu gosto de cuidar do meu esposo, eu gosto de cuidar dos meus filhos, eu gosto de cuidar de quem está à minha volta, eu gosto de cuidar dos meus clientes, eu gosto de ter esse contato, sabe? E o produto que você vende, ele tem, igual você falou, também é bom quando você, né, paga ali a Indenização. indenização para a pessoa, mas quando você não paga, que a pessoa não precisa e ela vai no fim do ano renovar ou no início do ano renovar o seguro, também é uma vitória, né? Fala assim, olha, ele não aconteceu nada com ele aqui, né? Também é bom porque a seguradora ela consegue se Se manter manteve. e a pessoa ficou livre de um problema e ela se manteve fiel como cliente, porque ela vai lá e vai renovar. E Sim. quando a pessoa ela tem uma fidelização assim com o seguro, vai diminuindo o valor do seguro ou não tem isso? Assim, as companhias, elas têm as bonificações, chama-se bônus, né? Esses bônus lhe proporcionam desconto. Lógico, não tendo seguro ou não tendo o sinistro, né, durante a vigência, isso vai lhe proporcionando desconto. Tendo sinistro, depende, que a classe de bônus vai até a classe de bônus 10, reduz a classe, mas mantém também a bonificação. Porque, querendo ou não, o cliente já está ali há um bom tempo, né? E ela vê que, de fato, há um cliente bom, um cliente que não me traz sinistro. Não estou dizendo que os clientes que trazem sinistro são os clientes ruins, não, porque você faz é para ter. É, Mas ela ninguém te quer que bonifica. aconteça. Para quem não sabe o que é sinistro, sinistro é um acidente, viu? Ou outra coisa ruim nesse sentido. Quando acontece alguma coisa assim Quando ruim é acontece o sinistro. sinistro, é um sinistro. E o engraçado é quando você me fala sobre. Teve um ano e não teve nenhum sinistro, não teve uma intercorrência. é, Algumas pessoas, quando eu vou ligar, eu vou ter o contato lá para fazer a renovação, ele fala: Ah, Lívia, mas eu tô um ano e não usei o seguro, eu não tive sinistro, eu vou cancelar. Silvio, mas você preferia estar segurado e ter um ano sem sinistro, ou você preferia ter a situação do sinistro? Porque sempre é um prejuízo. Por mais que Sempre é um você prejuízo. receba a indenização, sempre há um prejuízo que não vai ser reparado, né? Às vezes Exatamente. físico, né? Às Com vezes, certeza. por mais que você receba um valor, se o seu carro, sua casa ou alguma coisa deu problema, mas aquele intervalo entre o problema e você receber ali já é um prejuízo, né? Você deixa de fazer Exatamente. coisas, às vezes você perde negócios, né? Deixa que às vezes não é compensado. Então, assim, o seguro é para evitar um prejuízo maior, né? Exatamente. Porque a intenção do seguro é repor o bem, né? Indenizar, repor ou reparar. Essa é a finalidade do seguro. Uns pensam em enriquecimento. Não é esse o intuito do seguro. O seguro, de fato, é repor ou reparar o bem. Ou não permitir de que, numa apólice de vida, por exemplo, uma família fique desassistida, né? Entre em dificuldade financeira, se um provedor maior venha a faltar. Uma intenção é isso. Mas aí há quem diz: eu não utilizei. Mas você utilizou sim, um ano inteiro você utilizou. Você tinha a consciência de que se eu bater,
Se o meu provedor vier faltar, você estava coberto. Lógico, você não Você utilizou andou tranquilo. Exatamente, isso Você não não tem ficou com preço. aquela preocupação, meu Deus, se eu for naquela viagem acontecer alguma coisa, eu perco meu carro, eu perco, né, a minha moto, perco alguma coisa, ou então e se minha casa ficar lá e der um curto-circuito e pegar fogo. Então, E aí, né? E na nossa região aqui que é muito quente, às vezes tem casas aí no interior muito antigas também, às vezes pode acontecer, né? hum, E às vezes até uma garrafa de água mineral esquecida dentro do carro com o calor que faz aqui pode fazer o carro pegar sim, fogo, né? Porque então, aqui é terrível, aqui é muito comum, infelizmente, ter incêndios, né, nos veículos assim, do sim, nada, do né? nada, Não é do nada, né? exatamente. Sempre tem alguma coisa, mas assim, a pessoa tá andando e o carro pega fogo. Sim. Aqui, acontece aqui na nossa capital. Você pode pensar que não, mas aqui tem dias que faz 45 graus, Oh, né? Faz 45 graus, aí você imagina a temperatura que fica um carro então, rodando, se aquecendo ali, e às vezes uma falta de manutenção, né? Um óleo pingando ali no motor e às vezes superaquece. Para quem não sabe, a gente já fez. Eu trabalhei muitos anos na área de perícia de trânsito. Eu lembro de um trabalho de um colega que um vazamento de gasolina. A gasolina, ela tem um ponto de ignição de 270 graus, salvo engano. hum, Se a temperatura chegar a 270 graus e a gasolina está em contato, ela pega fogo. O sim, vapor ali, ele se incendeia. E o escapamento, a média do calor do escapamento é 300 graus. Então, se tiver um vazamento, então, vai pegar fogo, vai né? pegar fogo. E um carro pega fogo muito rápido. Então, a gente sempre recomenda que as pessoas façam seguros, né? Quando Sim, eu falo em palestras aí sobre cuidados, né? Que a pessoa, para se proteger no trânsito. O seguro no Brasil, felizmente para os corretores, ou infelizmente, praticamente você tem que ter. tem que ter. Porque a probabilidade de você perder o seu bem é muito grande. E ainda mais aqui, que as coisas tudo caro, né? Com tanto Então, imposto, um veículo aqui ele custa muito mais do que em qualquer outro país. sim, Então você tem que proteger o seu o seu patrimônio. patrimônio, É. exatamente. Aí você falou aí do seguro de vida, seguro de veículo, né? Tem uma questão. Você trabalha com todos os tipos de seguro? Todos os ramos de seguros. Até No, seguro, você faz também plano de saúde, né? sim, plano de É uma saúde, faço espécie de também. seguro É, para a pessoa cuidar da. é um seguro, na verdade, né? Tem uma companhia que trata de fato, não plano de saúde, ela trata seguro saúde. É muito caro ter um plano de saúde e um seguro? Não, Silvio. Ah, depende, né? Mas não é não. Porque, na verdade, a saúde custa muito caro, né, Silvio? Você vai fazer uma consulta, é muito caro. Você vai precisar de uma internação, é muito caro. Então, isso tudo é levado em conta quando você vai fazer uma cotação, né? Um produto Depende. você paga para não usar. Paga para não usar. Graças a Deus, quando não tem. Você não usou um plano de saúde, é porque você está bem de saúde, né? Não usou um seguro de vida, é porque, de fato, as coisas como continuaram trilhando. Mas a importância de ter o plano de saúde, ter um seguro de vida, uma coisa não exime a outra, né? Não tira do outro. Tem que ter, eu aconselho ter Bom os que tem os dois. dois, né? Bom que tem os dois. Porque se você tem um plano de saúde, logo vai permitir que você vá nos bons hospitais, ter pessoas profissionais qualificados para lhe atender. Mas se você precisar ou você ficar inválido, o plano de saúde não vai lhe cobrir. Quem vai lhe cobrir é o seguro de vida, né? Porque tem umas pessoas, não, mas eu já pago um seguro de vida. Ou plano de saúde, né? A gente ouve, não, eu pago isso, eu pago aquilo. Então, é importante ter as duas apólices, né? Faça a apólice que lhe indenize de fato, se você venha a precisar, né? Com a quantidade específica. Ah, fica muito alto, adequa ao seu financeiro. Porque você que monta a sua apólice, né? Nós, corretores, somos responsáveis para lhe orientar como montar uma apólice. Né? Essa é a minha parte, essa é a minha responsabilidade. Ó, Silvio, eu acredito que isso daqui vai ficar melhor para você. Ó, se nós agregarmos a cobertura X, não aumenta tanto, mas isso aqui vai ser bom para você. Essa é a nossa função, né? Te orientar, te deixar certo de que se você vier a precisar, você não vai ter nenhum desconforto com uma negativa, né? Você vai estar amparado, porque o intuito do seguro você faz para não usar, eu digo fisicamente, mas você está usando de todas as É formas, porque né? te dá uma tranquilidade, A né? tranquilidade você E o tem. emocional das pessoas também adoece elas e faz com que ela também corra mais riscos, assim, esteja mais propensa a tirar a atenção, às vezes até no trânsito mesmo. Então, assim, Sim, se você tem essa tranquilidade, fala assim, olha, eu tô tô seguro, coberto, tô tô coberto, seguro. exatamente. Então, assim, você preocupa menos, você consegue ter até mais atenção no que você está fazendo, né? E Com diminui o certeza, risco de você se envolver em algum sinistro. com certeza. Eu falo isso porque a gente observa que em momentos de crise econômica, os acidentes de trânsito aumentam
significativamente. Tem época que chega mais do que dobrar a quantidade. Sim. Recentemente mesmo, a gente viu, nos últimos 12 meses, aumentou assim assustadoramente a quantidade de acidentes de trânsito com vítima aqui na capital. E nos últimos 3 meses, aumentou mais ainda, né? Então a gente vê que o emocional das pessoas é um fator também preponderante, além dos que já existem, né? Que é a imprudência, às vezes condições do veículo, condições da via, Sim. principalmente a imprudência, consumo de bebida alcoólica, que também pode estar relacionado com o emocional das pessoas, sempre foram fatores preponderantes para a ocorrência de acidentes, Sim. de trânsito, no caso. Mas, quando tem crises econômicas, que as pessoas estão sem dinheiro, parece que as pessoas andam mais nervosas, mais desatentas, e acontece mais acidente ainda. Mais acidentes. E um ano nós tivemos uma estatística da SUSEP do ano de 2024, o Tocantins indenizou em média para seguros de automóveis, né? Em torno de 125 milhões. Então, assim, é um valor significativo, né? Significa que teve sinistros, né? E as pessoas estavam amparadas. A taxa de sinistros, assim, indenizados aqui no Tocantins é mais alta do que em alguns estados, né? Sim, Então aqui sim. acontece muito, ó, mais um motivo para você fazer o seu seguro, porque assim, a estatística já demonstra que a quantidade de acidentes proporcionalmente entre população, né, quantidade de veículos, aqui no Sim, Tocantins é muito alta e também mostra que as pessoas estão fazendo seguro, né? Porque fazendo. a taxa de pagamento das indenizações dos sinistros de trânsito também é alta, É né? alta, exatamente. Sinal que o pessoal Exatamente. está se Tá- cuidando, né? Isso mesmo. Isso encarece o valor do seguro? Silvio, sim, né? Por quê? Quando nós vamos montar uma pólice, tem um questionário de risco, questionário de avaliação de risco. As seguradoras levam em conta vários fatores para chegar ao prêmio, né? Que é o pagamento, como o CEP de residência, se você mora em Porto, se você mora em Palmas, onde você Mora em mora, em Palmas fica qualquer... mais caro porque aqui ninguém dá seta, né? Entra e. É, idade. Então, sim, região é preponderante para a mensura do seguro, do preço, né? Então, isso acaba que, de fato, agravando um pouco e sendo um pouco maior. Eu ganho pouco. Hum. Eu consigo ter um seguro residencial, um plano de saúde e um seguro para o meu veículo? Dá para montar um pacote de. Porque assim, quanto mais eu acrescento coisas, mais caro fica. Mas eu posso fazer um pacote mais básico que consegue me manter ali pelo menos o valor do veículo, um seguro para terceiros, né? Às vezes eu Sim, faço colisão ali no carro de alguém na rua lá e eu tenho que pagar o prejuízo dele. Porque terceiro, às vezes as sim. pessoas negligenciam isso, né? E às vezes Isso, o prejuízo maior é no terceiro, não é em você. é, Só que foi você que deu causa. Às vezes o o acidente você vai causador. ter que pagar, né? Sim, tem sim. Você pode montar a sua apólice. Você fala, Lívia, eu quero montar uma apólice que me assiste, eu quero uma cobertura só para o terceiro hoje, né? Que é, a sua preocupação é o terceiro. Você pode fazer uma contratação Ah, pode fazer só para o só, terceiro? pode Eu não contratar só para o sabia. terceiro, pode. Você pode fazer só para incêndio e roubo. Você pode. Aí, na verdade, a maioria das apólices é montado seguro compreensivo, né? A gente fala Uhum. compreensivo, onde compreende todas as situações, que é incêndio, roubo, colisão, furto, danos da natureza. Esse é um seguro compreensivo, onde você vai ter todas as coberturas. E varia de acordo com o valor do seu veículo também, né? Isso, de acordo com o Quanto valor do mais veículo. caro o veículo, obviamente mais caro o seguro também. Nem sempre, Porque nem depende do sempre. veículo. Depende do veículo, depende de sinistralidade daquele veículo, depende da circulação também. Se tem um veículo que tem uma quantidade maior no mercado, automático também ele tem uma sinistralidade maior, né? Então, o preço dele vai ser um pouco maior, digamos assim. Mas o que de fato vai determinar o preço são essas características, né? Que você inclui e monta ali a apólice. Mas você pode sim ter um seguro residencial, Silvio. Quando você estava falando questão do Tocantins, por exemplo, é líder em queda de raio, né? O seguro residencial te traz esse conforto para queda de raio, roubo, danos Incêndio. elétricos, Aqui tem muito incêndio, né? incêndio, Você vê Silvio. aqui na capital, vez ou outra aí, só do ano passado para cá, acho que uns 3 ou 4 apartamentos pegou fogo. Um supermercado aqui perto pegou fogo. É Silvio, comum, é infelizmente, né? comum. Aqui é muito quente. Tem muitas queimadas dentro da própria cidade, não é Dentro. só na zona rural, né? Dentro da própria cidade, esses lotes baldio. O capim aí com quase 2 metros de altura, Então, seco, igual o pólvora, pega próprio fogo. capim, o atrito ali É, já às vezes um caco de incendeia. vidro ali uma sacola com um orvalho ali faz pegar fogo, né? Uma pedra Sim, que esquenta. As pessoas ainda põem fogo, né? Tem esse sim, para hábito. ajudar, né? Então, o risco de você ter a sua casa incendiada aqui É tem um enorme. risco razoável, Tem, né? tem.
E também tem a questão do veículo também. Às vezes a pessoa estaciona ali na beira de uma calçada, aí pega fogo no mato e vai até lá no carro e pega fogo também. Já era. Acontece. Acontece, é um sinistro, né? Para quem está, às vezes, em outro estado, em outra região, pode estar parecendo exagero que a gente está falando aqui, mas não é Mas não. é não. Mas não é não. O pátio, o próprio pátio do Detran, aqui, que tem centenas de motos e carros, só de 2015 para cá, salvo engano, foram 3 ou 4 incêndios que queimaram quase todos os carros lá. Sim, Porque sim. vem o fogo do capim e entra ali pela cerca, pelo alambrado ali, e queima tudo. Às Vai vezes pega embora. fogo lá mesmo, né? Às vezes o espelho de um daqueles carros lá pega o raio solar, né? E ele Sim. incide ali, pega fogo lá e queima todo o estacionamento. Sim, é verdade. Então não é Só que, exagero, não. Aqui é não, não. quente, gente. Muito Aqui, quente. verdade. Então, a importância de ter, né? Olha, os seguros residenciais, tanto seguro residencial quanto seguro de auto, mas falando do residencial em si, ele proporciona vários confortos, como as assistências, você chama assistência, que é limpeza de caixa d'água, limpeza de caixa de gordura, Ah, faz esses serviços também? limpeza de ar-condicionado. Silvia, então, assim, hoje a boa parte das seguradoras lhe Então, proporciona aí, isso. e como é que é isso? Eu faço o seguro e aí já vem, e se isso aí tiver incluso no pacote, quando eu preciso eu ligo, eu pago um adicional por isso? Não, quando se trata de assistência, você não paga para acionar. Usar o exemplo da limpeza de caixa d'água. Você não paga, você só liga na companhia e fala, eu preciso de uma limpeza de caixa d'água. Vai, a companhia manda um prestador para você de confiança, faz a limpeza, você não paga nada por isso, porque é uma assistência. Aí, ó, É, talvez você tá aí há 5 anos sem limpar sua caixa d'água, talvez tenha até um pombo morto lá dentro dessa caixa d'água e você não sabe. E aí, você tá com esse serviço, impede que você suba lá e caia lá de cima e acaba quebrando o braço ali, ou e se, tem que né? acionar o Aí seguro você de vai ver o vida. seu seguro de vida, você vai gastar mais. Então, isso aí já vem embutido ou a pessoa pode pedir para acrescentar? Olha, quando se trata de assistência, eu não vou generalizar as companhias, né? Mas a boa parte das companhias são N companhias, ela já lhe proporciona como assistência mesmo. Olha aí. Já é automática, é só o seu Você corretor sabia, te às vezes orientar. você que já tem seguro aí, você sabia que tem esse serviço? Manda limpar sua caixa d'água aí, Isso, dar aciona o uma, corretor. limpar o seu ar-condicionado para não ficar com aquela sujeira lá, né? E aí evita que você caia de cima do telhado aí e acaba sofrendo um acidente, tem que acionar o seguro de vida. Isso. Vai depender da apólice, né, Silvio? Liga para o corretor. A importância de você fazer uma contratação com o corretor de seguro é essa, né? Porque o corretor de seguro vai lhe orientar. Olha, você tem assistência de limpeza de caixa d'água, de caixa de gordura, encanadora, eletricista, assistência PET. Então, assim, tem um leque de assistência. Até assistência Até pet. assistência Tem PET. seguro para o pet? Tem, Tem? tem, Você já fez tem. seguro para Não, pet? não fiz ainda não, mas tem Mas tem, né? mas tem. Olha, ó, quem Silvio tem quiser fazer seguro o para seguro pro tudo, seu né? cachorrinho aí, pro seu gato, pro seu cavalo, vaca, Isso, entendeu? tem. Hoje tem seguro para tudo, né, Para Silvio? aquele seu cunhado folgado também, você vai lá, procura Faça. Canaã Seguros lá e faz um seguro pro seu pet. Isso mesmo. E a gente vai falar assim de valores, mas qual, assim, não sei se você lembra, qual seguro de veículo mais barato que você fez e qual mais caro? Só pra gente ter um parâmetro. Você Ah, consegue. Silvio. É o mais barato aí hoje, em média. Vamos dizer que tu fica em torno de R$ 1.200, né? Com uma Consegue cobertura, seguro de R$ 1.200? consegue, Dependendo do Silvio. valor do Ah, carro. isso aí. Você vai depender do questionário de risco da pessoa que a seguradora leva em conta. E o mais caro? CEP, assim, um carro, vamos dizer, importado aí, porque depende, tem caminhões, você faz de frotas que une todos Uhum. os seus veículos, mas eu vou usar uma Um apólice carro de média aí, passeio caro. uns 45 mil. 45 mil o seguro. É. Que carro era esse? Silvio, depende de estado, ó, Era uma tem, Ferrari? é, sim, depende de estado, por exemplo, um veículo, uma Hilux, custa Se em bem que, torno. se a gente for parar pra pensar hoje em dia, 45 mil não é mais Não um é, absurdo, às né? vezes, exatamente, mas é isso que eu tô te falando. O fator mais determinante, de fato, de preço é o perfil do segurado, o CEP de risco. Vamos Ah, usar o nosso. porque às vezes vamos dizer assim, é um carro caríssimo. Sim, Mas o dono é uma pessoa tranquila, uma pessoa que tem uma idade já, mas já tem um histórico, né? Fica mais barato. Aí você pega um mora em uma cara. cidade mais tranquila, que não tem uma sinistralidade alta. O preço, o Aí, mesmo veículo, tá? Vamos usar o mesmo um veículo. garotinho aí que foi
preso 8 vezes praticando grau, aí vai fazer o seguro, né? Aí fica caro, né? Meu irmão, a seguradora não é uma boa parte, não, não vamos, é risco sem aceitação, tá? Uma boa parte. Que a seguradora pode se negar também em Pode, determinados perfis, ela né? tem porque o seguro, a contratação do seguro, ele não é unilateral. Eu não basta querer ir lá e falar, Silvio, Lívia, eu quero fazer o seguro. Não, Tem uma análise do perfil da pessoa. é a bilateralidade, tem que ser bom, tem que estar bom para duas partes, né? Então, se a seguradora achar que de fato ela consegue honrar aquele risco tá tranquilo, Só né? aquele cara que rampou a duna lá com a caminhonete, você viu? Vi, Só vi. aquele lá não Não, aceita, né? aquele lá eu acho que ele tá É o fora de cliente aceitação. complicado, né? De fazer Aí tem a análise. pergunta, porque eu recebo também. Eu quero colocar o seguro no nome da minha mãe, eu quero colocar o seguro no nome do meu avô, ou de uma pessoa Bem mais velha. lembrado. Pode colocar o seguro do seu carro no nome de outra pessoa? Silvio, não, por quê? A contratação da apólice, ela parte do princípio da boa-fé. A seguradora te atende com boa-fé. Porque quando você vai lá montar a apólice, você vai dizer, eu sou o principal condutor, eu dirijo a mais de 10 quilômetros, a mais de... Assim, porque tem uns perfis que fala quantas quilometragens você roda, eu rodo ilimitado, então tudo você vai montar. E nessa hora, você vai dizer que é a sua... Vou colocar a sua mãe que dirige. Lógico que tem também essa questão de idade e leva preço. A maior boa parte que chega para mim perguntando se pode colocar o nome da mãe ou da tia, enfim, é justamente para pegar um preço menor. Aí Ah, por causa da idade, né? por O causa perfil da da idade, o pessoa. perfil da pessoa, mulher, enfim, tudo isso leva em consideração, né? Não é o certo, porque a seguradora pode se negar. Se negar por quê? Porque você foi uma tentativa de fraude, usar um termo certo, É, né? Porque você você tá frauda, mentindo. exatamente, você está mentindo. Você está tentando usar um preço menor. E ela tem todo o direito de negar. Porque se ela está agindo de boa fé em aceitar o seu questionário, que também sejamos honestos ao apresentar o nosso questionário. Porque já chegou até mim, sim, pessoas dessa forma, eu quero fazer, e uma situação, vou até te dar um Mas exemplo. aí vamos diferenciar aqui duas situações. Sim. Uma é o veículo estar no meu nome e eu querer fazer no nome de uma outra pessoa, com outro perfil. Aí isso aí geralmente não faz. Pode, Pode fazer? pode. Mas, Você pode colocar até 3 pessoas em uma apólice. Podemos ter até 3 CPFs de uma apólice. Uma pessoa que é o segurado, outra pessoa que é o proprietário e o outro que é o principal condutor. então na verdade pode. O que não Pode. pode É o é o perfil do condutor. perfil do Do condutor condutor. ser de um terceiro, Isso, o né? perfil do Por condutor a gente exemplo, o adiciona. carro está no meu nome, eu faço o seguro no meu nome. Sim, Mas se o carro está no meu nome, eu faço o nome da minha tia. Aí pode também. pode também. Mas a seguradora pode se negar. Não, o seguro pode estar no seu nome, o carro pode estar no seu nome, o seguro pode estar no nome da sua tia, e quem que é o principal condutor desses dois? É você ou sua tia? Digamos que seja eu. Então, aí você é o principal condutor, Aí tem que colocar como principal como principal condutor. condutor. Ah, então não precisa necessariamente o veículo estar no meu Não, não nome para precisa que eu não. faça o seguro. Não, não, não. Aí, por exemplo, eu tenho a minha tia. Ela é dona do veículo. Sim, Ela é a principal condutora. sim, Ela não quer fazer o seguro. Mas eu me preocupo com a minha tia. Eu posso ir lá e fazer um seguro para ela? sim. E ela é a principal condutora. E colocar ela como principal condutora. Porque eventualmente eu posso dirigir o carro também. Aí eu coloco Sim. como segundo condutor, ela como principal condutora e eu garanto lá a segurança da minha tia. Pode Beleza. sim, pode. Aí Ah, você pode. O que que as seguradoras também levam em conta, Silvio? Por exemplo, eu e meu esposo dirigimos o mesmo veículo. Eu dirijo pela manhã, ele dirige pela tarde. Então, nós temos o risco 50% cada um. Aí o que que a seguradora leva em conta? A idade. Ah, eu chego lá, eu quero aí. Quem é que eu vou colocar como principal condutor? Porque eu dirijo no período da manhã, ele dirige à tarde. Surge esses questionamentos também. Quem que é o principal condutor? A seguradora, ela utiliza o perfil com a idade menor. Por exemplo, lá em casa, eu e meu esposo utilizo o mais novo entre ambos. Porque, na maioria das vezes, é o risco maior. Então, o preço vai ser maior. Então, as seguradoras utilizam o mais novo entre ambos para determinar o perfil do principal condutor. ah. E me veio outra dúvida aqui em relação a isso, que talvez seja a dúvida de muita gente aí. Sim, Aí por exemplo, se eu tenho uma empresa e o carro está no nome da empresa,
Aí você falou aí dos caminhões. Primeira pergunta, dos caminhões é muito caro para transporte? Não, Silvio, não, nem tanto, porque hoje uma boa parte das empresas, eles têm a opção de frotas, né? Quando faz frotas, é acima de 2 veículos, já consegue montar uma Um frota, preço melhor, aí né? você consegue um preço melhor. Você consegue um preço melhor, aí a gente já pede uma alçada para a matriz, a gente que é o setor Em responsável pela média, assim, um negociação. caminhão aí, digamos que tem muita gente talvez não tem seguro porque acha que é caro. Em média aí, o cara que tem uma pequena transportadora aí, um caminhão vai sair na faixa de quanto? Olha, Silvio, tem caminhões Porque assim, a depende do gente consegue. caminhão, né? Exato, depende de muita coisa. Tem caminhões, por exemplo, que seguro é em conta 10 mil, 12 mil, mas aí tem caminhões, então, que vai lá 70, 100 mil, entendeu? Uhum. Então, depende muito Porque um de caminhão pode ramo. variar aí de 200 a 2 milhões de 2 milhões, reais o exatamente, valor do caminhão, né? isso, É. exatamente. Tem como fazer o seguro só da carga? Tem como fazer seu seguro só Aí da é carga. diferente, Aí é né? diferente, é o Porque seguro de depende da carga. carga, Da né? carga, sim. Uma coisa é uma carga de abóbora, outra coisa é uma carga de televisão, né? Exatamente, de ferro, A enfim. Mas tem a carga sim. de cerveja, que quando toma não sobra uma, né? A É, galera vai em cima. vai sim. É, Mas tem seguro para tudo hoje, Silvio. tá. Aí outra pergunta também que eu creio que seja muito comum entre as pessoas com relação a seguro. Você falou aí, né, da questão da titularidade, de quem é o condutor e tal. Varia muito o preço entre uma pessoa de 20 anos e uma pessoa de 40 anos? Varia. Varia sim. É tanto que na boa parte das companhias, no questionário de risco, ela pergunta: tem cobertura ou deseja cobertura para condutor menor de 26 anos de idade? Aí de 26 que é a Menor linha ali que a de... linha de risco, né? Que é onde tem um risco maior. Diríamos de uma imprudência, né? Nossa, vocês deviam ter mais cuidado, jovens. Isso Aí, é levando no voltando àquela valor. primeira a pergunta que eu fiz aqui, que eu acabei embaraçando aqui, que é sobre, Sim. eu tenho uma empresa. Hum. Uma empresa qualquer aí, eu tenho carros de passeio na empresa, eu tenho moto, eu tenho um caminhãozinho, ou às vezes só um carro de passeio, às vezes é uma empresa que só tem um carro. O cara instala ar-condicionado, aí ele tem uma picapezinha, ou às vezes até um Uno, né, um carrinho menor, Sim, um Kwid. sim. O seguro para a empresa é mais caro ou mais barato do que para o particular? É mais caro, É né? mais caro? Numa boa parte é mais caro justamente pelo uso, né? É porque Então, você tem mais de uma pessoa às vezes conduz, né? E aí Isso. essa questão do condutor principal, como é que fica para a empresa? Ele tem os 5 funcionários, aí como é que faz? Todos os 5 usam. Beleza, ótima pergunta. Ele coloca o condutor indeterminado. Ah, Então, aí fica muito mais caro quando é... não, nem sempre, Você né? acha Já que dá um acréscimo tem, de quantos por cento, independente do valor? em torno aí de uns 20%, Uns depende. 20%. É, Outra pergunta que eu creio que deve ser muito comum aí, que todo mundo tem dúvida. hum, Eu faço seguro lá, você é uma corretora, você não é uma sim. empresa Não, eu de não sou a seguro. seguradora, eu sou Você a vende o corretora. seguro das empresas. Isso, exatamente. Então, digamos que você trabalha só com uma empresa, ou você trabalha com 5 empresas diferentes. Então, você pode ofertar, vamos dizer, se está com 5 empresas, você pode ofertar 5 Opções, né? opções de seguro para o mesmo caso. Vale a pena a pessoa. Ah, tem 5 preços diferentes, do mais caro ao mais barato. Aí, digamos que eu escolhi o mais barato, ou que eu escolhi o mais caro. Mas aí eu fico um ano nessa. Aí não aconteceu nada. Aí no outro ano eu vou renovar. Se eu ficar na mesma empresa, eu consigo preços melhores ou não faz diferença? Eu posso mudar todo ano de empresa, que o meu perfil é que vai determinar o preço, ou é a minha fidelidade à empresa que muda o preço? É o perfil. É o perfil, Ah, né? Então eu porque posso mudar de uma empresa para você outra, pode mudar de empresa para outras e sem ter levar sem prejuízo. ter prejuízo com o Elas seu. se comunicam, Se as empresas? comunica, se comunica. As empresas têm um leque de seguradoras que tem os códigos, né? A gente chama CI, então os corretores vão saber o que que é, que isso te identifica dentro da companhia. Você Ah, está na companhia X e quer ir para a companhia Y, não adianta ter 3 acidentes na outra empresa lá e mudar para outra achando que vai estar achando que não vai no ser 0 visto, não. quilômetro, que vai saber que você. Não, E aí seu automático. seguro vai ficar mais caro, né? Aí depende, né? Porque Porque quanto tem. mais acidentes eu tenho, sinistros ali eu me envolvi, mais caro vai ficando meu seguro, né? Você vai vendo que a Aí pessoa a até. seguradora vai começar O vai te cara olhar com os tá olhos enzicado diferentes. lá, né? Isso. Você tem que procurar assistência religiosa E- agora. Pra benzer, né? Porque a pessoa que tá Exatamente, aí que eu com não tô 4, dando 5 mais conta. acidentes, tem uma coisa errada, né? Exatamente. Aí ela já começa a te olhar Mas com outros olhos. acontece, né? Acontece e a seguradora não tá para negar isso, né? Você estando ali, mesmo porque Esse é você que procurou, precisa mesmo, é né? esse que tem que ter o seguro. Exatamente. E assim, a seguradora de fato é necessário fazer essas análises, Silvio, porque
a procura dos seguros e uma boa parte acontece essas situações, deixam de fazer ou não procuram, enfim, a ter um seguro por, não, eu sinistro muito, então já não vou não, né? Porque eu tô causando prejuízo, ou se não, o outro já vem, não, eu quero ter porque eu já sei como é que eu sou. E a importância de trazer essa reflexão para si, né? E de uma boa contratação, Silvio, porque quando você fala de preços, né? Eu posso te oferecer vários preços, né? Você, como nós somos vários corretores no mercado, tem um leque bem bastante aqui no Tocantins, tem bastante corretores, né? E eu creio que os meus colegas, assim, trabalham com a ética, né? De atender bem, de fazer uma boa apólice, mas é sempre válido ir lá, procurar a, o perfil daquele corretor, né? A conduta dele é muito importante. Então, quando nós falamos de preço, nós também falamos de cobertura, né? Às vezes, eu quero migrar para ali, porque de fato meu seguro ficou mais barato. Eu vou sair, vou procurar um outro ali, porque meu seguro ficou mais barato. Mas a sua cobertura permaneceram as mesmas, Tem que né? comparar coisas iguais para ver se o preço realmente tem diferença, Exatamente, né? porque eu pego isso muito, Silvio. Aí o Não, cara arranca um monte de coisa que a pessoa pode precisar, diminui o preço, aí vou para lá. Aí não cobre o terceiro, ou então cobre um valor bem menor, não tem um guincho para buscar o cara no meio da chapada aí. exatamente, um guincho com Um limite carro só. reserva, o cara vai ficar com o carro na oficina aí 30 dias, 60 dias e não tem um carro reserva, vai Isso, gastar com o aplicativo. isso tudo tem que ser levado em conta, Silvio. Isso tudo, quando a gente pega uma apólice, a importância do corretor de seguro, de você contratar uma pessoa que lhe esclareça quais são as cláusulas, o que está coberto, e se dispor, né? Que não é igual no começo lá a gente falou de como que é a profissão de seguro. Eu preciso ter essa visão do cuidado de, o meu segurado vai precisar de mim, ele vai me ligar. Você entrou num tema que eu também creio Eu, que seja a dúvida de muita gente, essa questão do cuidado, o corretor ter esse cuidado. Como é que é a vida do corretor, depois que vende o produto? As pessoas ligam, quando bate o carro, ela liga para você, às vezes que tem o os telefone call da... centers, Mas aí ele sim. pode ligar para o corretor, fulano, eu estou aqui, não estou conseguindo sinal e tal. O corretor dá esse tipo de assistência também para a pessoa? Sim, é necessário, Silvio. E eu sempre me colocar à disposição, viu, gente? Vai lá na Canaã Corretora de Seguros, que nós sempre nos colocamos à Falando disposição. nisso, se a pessoa quiser falar com você, quiser o seguro com você, qual o canal que ela vai te encontrar? Tem um site, tem um Instagram, tem alguma Tem coisa assim? Instagram da corretora, Qual Canaã que é? Corretora de Seguros, @Canaã, Canaã Corretora de corretor de Seguros. seguros. E isso, pode ir lá deixar uma mensagem que nós vamos responder. Nosso time lá tá prontinho para responder Pois é, e procure a Lívia lá atender. Vai ser na uma honra, viu? Canaã Corretora de Seguros. E depois a gente vai colocar o link aqui, que se você precisar, vai lá e tira todas as suas dúvidas. Pode mandar, Perfeito, pode mandar pode. pergunta lá na DM, lá do Instagram. Pode sim, Pois pode. é, aí Vai ser você uma vai ter honra. toda a assistência aqui. Isso é É, importante, Silvio. tá, é ótimo, porque muita gente não sabe que pode ligar para o corretor, né? Sim, Aí, às vezes, tirar alguma dúvida também, porque às vezes pode ficar alguma dúvida, né? sim, Tipo, onde fazer um registro de ocorrência, alguma coisa que vai precisar, os documentos que ele vai precisar, né? sim. É, Silvio, a importância, sim, de você ter um corretor de seguro, de você ter uma indicação boa do corretor de seguro é essa. Porque no momento de um sinistro, vou falar o sinistro de automóvel, ou a perda de um parente, de um provedor, a pessoa, na hora, ela fica emocionalmente muito abalada, né? nem raciocina Não, direito. depende da mensura ali do acontecido, da batida, né? Ou da O perda. corretor de seguro seria basicamente como o gerente de um banco. Deu problema na sua conta, você vai ligar para quem? Vai ligar para o gerente do banco. Exatamente, a pessoa, aquele que lhe ofertou, né? Então, ele que vai te prestar aquela consultoria ali e te direcionar, porque é, diante da situação você perde o equilíbrio e você às vezes fica sem direção. Eu já tive situações de cliente chegar até mim e falar: Nossa, eu estava em viagem, quebrou o para-brisa do meu carro, eu tive que pagar e não acionei. Então, se tivesse falado, o corretor de seguro está ali, e aí eu quebrei o para-brisa, como é que eu faço? Vamos acionar já, Ah, e tem encosta e essas tranca. coisinhas pequenas também, né? Que o seguro cobre. É quando Cobre, quebra um farol, quebra um para-brisa, né? Ou alguma questão assim. rodas, hoje de roda, suspensão, Aí faz esse tem os pequeno reparo sem reparos, precisar. acionar uma franquia alta, né? Aí, para esses itens, né, que a gente fala, tem uma franquia menor, uma franquia reduzida, A enfim, franquia é um valor que eu pago quando acontece o quando acidente, acontece um né? sinistro, Para poder exatamente. acionar o seguro. Porque Isso. às vezes tem reparos, para quem não sabe,
às vezes tem uma batidinha leve ali que o valor que você vai gastar sem acionar o seguro é menor do que você vai pagar a franquia. Isso. E às vezes você vai pagar a franquia, vai reparar ali pela seguradora e tal, mas vai ficar o registro para você que aumenta a sua sinistralidade, né? Ele pode Sim. fazer por fora, mesmo segurado. Pode. Quando é, às vezes um arranhãozinho no para-choque ali e tal, coisa vai gastar aí R$ 500, a franquia é 2.000. Aí não compensa, Aí né? ele aciona os pequenos reparos. Ah, ele pode acionar os pequenos Sim, por reparos? quê? Porque na hora da contratação lá, lógico, isso é muito, muito importante. Você tem que definir a sua pólice na contratação. Na hora que você vai contratar, o seu corretor vai dizer, olha, a companhia te oferece os pequenos reparos. Você deseja contratar? Porque, de fato, vai aumentar lá um valor A pequeno. probabilidade maior é essas pequenas, Exatamente. Aí você umas paga barradinhas no portão. Isso, aí você paga uma franquia mínima e você tem essa cobertura. Entendeu? Não precisa você acionar a franquia do casco do veículo. A gente fala que é a franquia total, né? Aciona uma franquia pequena, assim você tem a manutenção, né? De ter o seu carro ok. Cobre mordida de cachorro no para-choque. Cobre. Você acredita que um maldito de um cachorro roeu o para-choque do meu carro? Sério, Silvio. Todo mordido lá, as gradezinhas do para-choque lá. Ele mordeu e aí arrancou o pedaço. Aí vai acionar os pequenos Nem sei qual foi o reparos, né? cachorro. Mas eu sei que foi um cachorro, que tem as marquinhas dos dentes lá. Safado. Aí chama os pequenos reparos, né? Uhum. Aciona, na verdade. E tem agora já a minha cachorrinha lá, Uhum. ela chega uma felicidade, aí ela fica em pé e fica arranhando a porta. Cobra isso aí também? Vamos Se quer ver. reparo na porta. Nossa, deu uma raiva, eu vou ter que cortar as unhas dela, Sim. vou botar uma luva nela, quando chegar ela fica, É o né? certo. Aí, comprar luva pra minha cachorrinha. Isso. Outra questão, assim, que eu vejo que é muito comum, que as pessoas contratam ali, assinam, às vezes nem lê, né, o contrato. Mas tem o trabalho de ler o contrato, mas não Tem. quer ler, pergunta pro corretor. O corretor não vai Isso. mentir para você, né? Ele vai falar, ele que vai acrescentar Isso. ali, e ele vai te oferecer pergunta para ele, né? O que que você tem de direitos ali e de deveres também, né? Que Sim, o contrato tem exatamente. direitos e tem deveres, né? Seu dever é Isso. pagar e falar a verdade. Exatamente. E os direitos é o que está coberto ali, né? Pequenos reparos, garantir ali para terceiros, né? Prejuízo para terceiros, o valor do seu veículo, né? Porque você pode oscilar também entre o valor 100% da FIP do seu veículo ou menos, né? Sim, você pode optar por Aí, fazer o 100%, 90%, 80%, se você quantos quiser. quilômetros o guincho pode te buscar, se é Sim. ilimitado, se vai ter guincho, se não vai, se vai Isso. ter carro reserva, se não vai, né? Isso Tudo isso aí oscila no preço. Tudo isso oscila no preço. E, assim, E quem vai te orientar é o corretor. quanto tempo a pessoa, digamos, eu fiz o seguro, fiquei ali 10 meses, ali não aconteceu nada, aí pá, aconteceu um sinistro, aconteceu um acidente. Sim. E aí deu perda total no meu carro. Quanto tempo eu vou entre eu comunicar isso para a seguradora e eu receber o valor em média? Quanto tempo vai Em demorar média, isso? 30 dias, Silvio. 30 dias em A média? seguradora pede em média 30 dias. E ela pede até para contar esses 30 dias a partir do momento que você entregou toda a documentação. Porque ela vai pedir os documentos, vai pedir... Quais são esses documentos? Silvio, na maioria das vezes é o boletim de ocorrência, né? A descrição, documentos pessoais do condutor, do principal condutor, do proprietário. Por isso a importância de sempre falar a verdade, né? Quem que estava dirigindo, quem é, na hora de contratar, determinar o principal condutor. Enfim, deixar isso bem às claras, né? Para quê? Porque a seguradora, ela não tem o intuito de negar o sinistro. O intuito da seguradora é, de fato, lhe Mas ela honrar. também não quer levar um golpe, Mas né? ela também não quer ser fraudada, né, É. Silvio? Porque existe muito. E me Então, diz uma coisa, caso hipotético. Hum. Eu fiz meu seguro, eu sou o principal condutor, sim, eu moro sozinho e tal, mas eu tenho um bendito aquele amigo, filha da mãe, que sim, assim, me empresta o carro, eu vou bem aí, né? E ele pega e bate o carro. sim. Eu vou receber o seguro? Silvio, numa boa parte das seguradoras hoje, das companhias, ela deixa uma margem de 15% que é para um terceiro, que é para uma outra pessoa. Certo? Aí quando você faz a contratação lá do seguro, lógico, aí tem aquela questão, se aquele seu amigo lá tiver entre 18 e 26 anos de idade, essa contratação tem que ter. Se ele não tiver essa contratação, ele não cobre, de fato, não vai cobrir. Se ele for acima dessa idade, estando devidamente habilitado, raramente uma seguradora vai negar. Não tiver bêbado, tiver habilitado, aí recebe, né? Mas, por exemplo, se a pessoa for constatado que a pessoa estava embriagada e bateu o carro, ele recebe?
Não, Silvio. Não recebe, né? Porque, de fato, ele não estava dentro da lei, né? Vamos usar esse termo. Ele estava andando fora dos parâmetros de aceitação. Porque não é permitido, né? A pergunta é permitido você andar? Então vamos acordar, galera. Pedir o seu carro emprestado, pode ser a sua sogra, seu cunhado, seu pai. É menor de 26 anos, não empresta. A não ser que você tenha feito a cobertura, né? Não Exatamente. tem habilitação, não empresta. Gosta de uma manguaça aí, gosta de beber e pedir o carro, né? No momento de ir nas praias aí, nas férias ou para sair à noite, não é para trabalho, não empresta, porque a probabilidade de você se ferrar é alta, né? Então tem que tomar Exatamente. esses cuidados, né? Isso, essas cautelas, né, Silvio? E você também que não tem vergonha na cara e bebe e vai dirigir, não adianta você ter seguro, não, que se for constatado que você estava bebendo, você não vai receber o seguro É, com toda a razão, né? sim, com certeza. E se a pessoa, por exemplo, mal súbito, sei lá, a pessoa passa mal ali e bate o carro, obviamente é É coberto, né? coberto, sim. É cobertura. Em caso de terceiros, por exemplo, um terceiro não pode acionar o seguro da outra pessoa, né? Mesmo que a outra pessoa deu causa. Por exemplo, porque tem gente que às vezes dá causa a um acidente, que é uma outra pergunta muito comum que as Sim, pessoas sim, fazem, né? sim. A pessoa tem seguro, ela deu causa ao acidente, Uhum, deu um prejuízo maior para o terceiro e ele não quer pagar. Ele não quer acionar o seguro para não pagar a franquia. sim. A outra pessoa pode acionar judicialmente ou pode acionar a seguradora com a ocorrência ali ou não? Tem que ser o titular. O titular, ele precisa acionar a seguradora, É o né? titular que precisa, né? Isso porque, e mesmo porque a gente só aciona um terceiro mediante a abertura do sinistro do segurado, Ah, né? Então, o segurado, ele foi o causador do dano, ele precisa acionar. Por mais Então, que ele não vá arrumar o veículo dele pelo seguro, mas é necessário a seguradora ter a ciência para poder acionar o terceiro. uhum. E se ele acionou o seguro e não mencionou o terceiro, mas tem lá na ocorrência, esse terceiro pode ir na seguradora e reivindicar isso? Não, Ou ele precisa da anuência do titular? ele precisa da anuência do titular. Aí o titular, então, vai ter que acionar judicialmente o proprietário, para ele ser obrigado a pagar o dano. Então, judicial lá na esfera civil mesmo, né? Sim, sim. A Não, seguradora fica na dela lá, fica na dela esperando ela ser comunicada, né? Lógico que ela não vai sair caçando alguém para para fazer essa. pagar, né? Até porque quem deu causa ao acidente foi o usuário, não ela, né? Isso, Não, exatamente. faz todo sentido. Faz todo sentido. Agora, Então é Silvio, isso, o não que é perca comum. tempo, acione a justiça contra o cara que colidiu no seu carro. E ele tendo o seguro aí, o É que ele que que tem que acontece? pagar. Aí ele vai ter a Isso, opção de ele vai pagar do bolso dele ou ele vai pedir a seguradora para cobrir, né? com certeza, aí ele vai entrar. A posse dele estando vigente na época do sinistro, né? Vai acionar. Ele tem até 1 ano, né? Para acionar o terceiro. Uhum. Eu recebo o seguro só se tiver dano, se tiver tido perda total. Em outros casos que não dá perda total, a seguradora cobre só o conserto ou ela paga em dinheiro também? Bom, Silvio, tem a questão do reembolso, tá? Se você fez por conta própria, né? Aí você pode solicitar o reembolso, Ah, né? pode? Pode. Aí, lógico, primeiro você vai comunicar a seguradora. Tudo você tem que ser comunicado, né? Ó, eu tô com meu carro aqui, bateu, eu tô aqui numa cidade X e não tem nenhuma oficina e eu quero arrumar aqui no fulano. Como é que eu posso proceder? Então, Às ela vezes vai a te pessoa quer orientar. seguir viagem, o cara consegue Isso. arrumar de um dia para o outro, né? Isso, depende do sinistro, ela vai te orientar. Olha, você faz isso, né, vamos entrar. Manda um link para você, já pode solicitar o reembolso. Tem essa opção, certo? E as outras opções é questão da indenização mesmo, né? E eu tava aqui pensando assim, várias possibilidades, né? Para tirar o Sim, máximo de dúvidas possíveis. pode ficar à vontade. Então a gente está falando, por enquanto, de seguros de veículos. E no seguro residencial? O seguro residencial, via de regra, ele é mais barato do que o seguro de um veículo, porque a casa está lá paradinha, quietinha na dela, Sim, né? A probabilidade de acontecer um problema na casa é bem menor, né? sim, Mas existe sim um problema, possibilidades, né, de acontecer algo, por exemplo, um fio descascado, superaquecimento, né? Sei lá, às vezes até uma invasão, um assalto, um furto, né? sim. Então, como que funciona um seguro residencial? Ele cobre furto, roubo, ele cobre só incêndio, cobre terremoto, coloca um avião em cima da casa, ele cobre o quê? Silvio, tem lá nas coberturas para queda de aeronave. Quando você vai contratar, tem essa cobertura. Então, via de regra,
mencionando o valor dos patrimônios, né? Uma casa lá que vale 3 milhões, 2 milhões, e um veículo lá que vale 100 mil, por exemplo. Então, o seguro da residência acaba que sendo bem mais em conta, assim, né? Por quê? Porque é um risco maior, um valor maior de um bem, né? Então, acaba, sim, que, na boa parte, sendo, sim, mais em conta o seguro residencial. E super vale a pena, E tem Silvio. gente que acha que, vai acontecer nada com a minha casa. Eu, quando perito de trânsito, já atendi acidentes de trânsito que o carro derrubou o muro e entrou dentro do apartamento. Não foi nem da casa. Eu já atendi que entrou Rapaz, só no muro, que entrou na sala da residência. No ano passado, salvo engano, não sei se foi no ano passado, entrou uma Hilux no quarto da minha mãe, lá em Goiânia. meu Deus, Entrou, Silvio. passou do portão e entrou que estourou a parede na janela lá e entrou dentro do quarto da minha mãe. Com Meu ela lá, Deus. sorte que ela não estava deitada na cama, né? Ela estava sentada no sofazinho dentro do quarto e de frente à cama. Sim. E a caminhonete entrou e subiu na cama. Se E ela agora, tivesse lá, e a pergunta que não quer calar. Ele tinha ele seguro? tinha seguro. Aí ele Conseguiu, acionou os acionou, terceiros. reformou a casa, tal. Então assim, aqui eu já atendi que o veículo ele passou, subiu a calçada, derrubou o muro e entrou no apartamento do térreo, na janela. Meu, voou, então. Voou, ele saiu voando. Acho que a pessoa Não, passou agora mal você me e como explica esse sinistro? Me diz é, aqui. a pessoa, eu não sei se ele teve um infarto, alguma coisa assim, e o pé foi no acelerador e dentro da quadra, onde deveria ser velocidade, só que pegou o retão e a Meu, rua fechava de frente para um condomínio de apartamentos, né? sim, E ele subiu a calçada e decolou e derrubou o muro e foi parar lá dentro do apartamento. meu Deus. E tinha seguro, nem sabe, né, Eu Silvio? não sei se tinha seguro, mas assim, o carro virou do Sim, avesso, né? E quebrou a parede do exatamente. apartamento e tudo. Então, assim, coisas realmente Não, estranhas acontecem, acontecem, né? acontecem. Acontecem. Cai a aeronave em cima da casa da pessoa, Não, pode acontecer de tudo, de né? tudo. Então, a importância de você estar sempre guardando o seu patrimônio, né? Não o patrimônio, bens materiais e também sua vida. Acontece, às vezes, até mandado de busca e apreensão, de a polícia arrebentar o portão da Portão, casa lá, tudo, aí depois, às vezes, até na casa errada. então, Aí pode acontecer com pode. você, você não cometeu crime nenhum. Pode acontecer, nunca se sabe, né? Sim, Aí, às vezes, algum bandido aí pega, faz um cadastro errado e bota teu endereço lá, pode acontecer também. pode. E aí cobra esse tipo de coisa também, né? Seu É, seguro residencial. o seguro residencial. Lembrando que Se questão de você não deu motim, causa, causados de má fé, as seguradoras não cobrem, né, Silvio? Lógico, agora se foi igual um atentado, aí sim, mas seguros, incêndios propositais, as seguradoras não cobrem. não, é porque aí Fica, já é crime, né? já é crime, Aí quem vai te exatamente. atender é a polícia. A delegacia vai te atender, Exatamente. né? Vai chamar ainda o Silvio Perito para ir lá. É. E é fácil de comprovar. Se vocês não sabem, né? Os peritos da área desse tipo de patrimônio e de engenharia de engenharia legal, melhor dizendo, esses peritos eles conseguem determinar onde o incêndio Identificar. começou, qual foi a causa e tal. Então não dê uma despertinho, não, que não tem ninguém bobo, não. E se você tentar fraudar uma seguradora e ela suspeitar, ela vai acionar a polícia. E provavelmente, Com se você usou certeza. de má fé, você vai responder por um crime, Sim, né? e hoje, Silvio, como os sistemas das seguradoras são interligados, uma comunica a outra. O CPF, ela já dispara lá, o CPF com suspeita de fraude. Aí fica difícil, não adianta você É porque fazer, tem vou fazer. gente, tem quadrilhas especializadas nessa coisa e às vezes Tem. a mesma pessoa já está fazendo aí pela 10ª vez o No... mesmo. Com certeza. Tinha uma quadrilha antigamente que era especializada em fraudar seguros de carros de luxo. Tinha um Sim. cara, ele chamava o cara de dublê, que ele pegava o carro e batia o carro no poste, sofria acidente com o carro. Olha que maluco, né? Aí o cara podia morrer, o cara arriscava a própria vida. Sim. Imagina, você não pode duvidar de nada de um Não, cidadão pode não. desse. Pode não. Tudo Cidadão é desse é capaz de possível. tudo. Tudo é Ele possível. coloca a vida dele em risco Sim. num acidente para receber um seguro. Pra receber um E aí, seguro. de tanto ele fazer, pegaram, né? O sistema acusou lá e Acusou. aí essa quadrilha foi investigada e foi presa, obviamente, né? Era o certo, o Aí vai ter que justo, né? devolver o dinheiro, né? Vai ser apreendido e tal, não adianta nada. Então, assim, Sim. o pessoal acha que o país, fala, o país ele acaba incentivando, né, as pessoas praticarem. Uma hora a conta chega, né? Uma Chega, hora Silvio. não compensa. Uma hora você vai
vai pagar. Vai pagar aqui, paga no inferno. De todo jeito você vai Mas vai, pagar. mas você vai Mas tem gente pagar. que paga aqui mesmo. Então, o Exatamente. ideal é que a pessoa utilize da forma correta, porque é uma ferramenta excelente, né? Evita que você tome um prejuízo, que você passe por um desamparo. E enchentes, que também é comum aqui no Brasil, enchentes, a pessoa ficar Sim, com a casa alagada lá, ficar o teto de fora. sim. Tem seguro para esse tipo de Tem fenômenos naturais. alagamento, né? A gente Aqui no fala Tocantins é alagamento. campeão de queda de raio. Algumas Sim, cidades aqui também tem enchente quase que todo ano. sim. O seguro cobre isso aí? Cobra só na cláusula, só ir lá na contratação. Na hora que vai montar a sua pólice, ó, tem um leque de cobertura. Ó, eu desejo cobertura para isso, eu desejo cobertura para isso. Então, a importância de um corretor, do consultor, lhe orientar qual que é a sua maior necessidade, Silvio, hoje. É isso, eu quero livre, eu moro aqui próximo do Rio Tocantins, eu temo que a barragem estoure, então sofro um alagamento. A minha preocupação é essa. Faça a contratação. E é super tranquilo. E a empresa? Diga, assim, dois tipos de seguro diferentes. Eu tenho uma empresa pequena, média ou grande. Sim, Eu faço o seguro do prédio da minha empresa? sim, Tem como? tem cobertura. É muito caro? Não, não é caro, Silvio. E se o prédio não for meu? Eu aluguei uma salinha comercial pequena, ou aluguei um galpão, aluguei um, sei lá, qualquer coisa aí. E eu posso fazer o seguro daquele prédio, mesmo ele não sendo meu, Pode, ou sendo só com pode. contrato de aluguel, eu vou lá e faço o Isso, não seguro? só pode como deve, né, Silvio? Porque a Porque você pessoa, o pegou para si a empreendedor, ele responsabilidade. coloca toda a sua vida, às vezes, tudo que ele tem ali naquele negócio. Uhum. Igual acontece aqui, ó, o mercadinho aqui na quadra vizinha pegou fogo, né? Acabou tudo. E outro dia também, outro comércio ali pegou fogo, um comércio que produz alimentos também, né? Sim, Pegou fogo e assim, a gente vê a pessoa às vezes dando entrevista ali, você vê que o empreendedor ele tá arrasado, velho. tá. O projeto de vida dele tá ali. E o empreendedor Exatamente. brasileiro às vezes ele tá vendendo almoço para comprar janta, né? Ele faz Então, o dia ali para poder pagar os fornecedores no dia seguinte. Aí sim. acontece uma coisa dessa, tem como fazer o seguro. Tem como sim, Silvio. Hoje tem contratos, né? Tem empresas que igual, utilizar essa opção do galpão, onde ela vai fazer o contrato que ela já coloca na cláusula a necessidade do seguro. E isso é muito importante. Tira tanto Ah, o você, próprio é o o locatário, dono que aluga isso, o imóvel, ele já pode colocar na já pode cláusula colocar na cláusula a o seguro necessidade. por conta do. Ou Isso, ele ó, pode ofertar o seguro como um benefício, né, para o cliente dele exatamente. Você também. Pode fazer as duas. pode fazer, sim. Coloca lá na cláusula, ó, eu exijo o seguro. E, enfim, aí os dois ficam livres de uma situação desconfortável, né? Como, por exemplo, o cara que aluga, que aquilo ali é a provisão financeira dele. E quem está ali também usufruindo do espaço também não passa por um desconforto, porque é desconfortável para os dois lados, né? E o seguro lhe traz esse conforto, de tanto para quem está alugando, para quem é o que vai receber, né? É um negócio que é muito popular aqui no Tocantins que eu vejo, principalmente aqui na capital, é revenda de veículos usados. O cara que ele tem uma revenda de veículos usados, ele consegue fazer ali o seguro da loja dele, que cubra ali um eventual incêndio ali porque pode Sim. acontecer, né? Ou as pessoas ir lá e roubar os carros dele lá também, cobra esse tipo de coisa. Cobra, ele pode fazer a cobertura, sim, pode fazer essa contratação. Não, assim, Dos danos a terceiros, né, que a gente fala, é, eu aquelas as pessoas. ainda não vi aqui esse tipo de ocorrência, né? De pegar fogo na loja de carros, ou de entrarem na Sim, loja de carro e roubar os carros todos, eu não vi, né? sim, Geralmente é estelionato, mas sim. Mas existe, é, né? eu não vi, às vezes as pessoas negligenciam isso, né? Aí, nunca Sim. aconteceu, mas pode acontecer, né? Nossa, o que pode é o que tá aí, né, Silvio? É. Ah, então, ó, você aí, ó, procure fazer um seguro aí do seu Passa. empreendimento. Você que é empreendedor, colocou todo o seu suor, sua vida, suas expectativas ali. Isso. Aí, num eventual incêndio, algum problema, você perde ali o seu patrimônio e o seu ganha-pão ali, né? Seu meio de Sim, vida, você Silvio. pode parar a sua vida ali por meses, às vezes anos, né? Isso. Isso, Silvio. E a importância do seguro, e tratando um pouquinho só, falando do seguro de vida, numa provisão, né, do provedor maior, né, Silvio? Às vezes morre a mãe, morre o pai. E aí, como é que fica os seus filhos? Como é que ficaram, né? Às vezes você construiu um patrimônio, você tem um patrimônio bom, mas tudo em imóveis, né? Não tem a liquidez ali. E como é que finaliza o inventário? A gente, hora em quando a gente vê isso, né? Hora em quando e sempre, né? Família São deixa, taxas altas, às vezes, para fazer e deixa de fazer o inventário. porque não tem pessoas usando o termo grosseiro, rica, pobre, porque ela não tem condições de sequenciar o inventário. E o seguro de vida lhe proporciona isso.
né? Uma cobertura de vida lhe proporciona isso, tira desse desconforto e consegue a vida fluir. E outras situações também, que às vezes a pessoa não tem patrimônio, mas tem uma renda boa e gasta tudo que ganha ali, e tá dando aquela pessoa, e de repente a pessoa morre. E é ele que traz a Que é a provisão provisão para maior. casa. Aí fica todo mundo desamparado. Como vai sequenciar? Pois é, aí o seguro de vida, a gente está falando do seguro de veículos, depois do seguro de carro, agora a gente entrou no seguro de vida. Seguro de vida. Mas antes da gente explorar mais o seguro de vida, eu vou só fazer a última pergunta sobre o seguro residencial ou imobiliário em Sim, geral sim. para lojas. O tempo médio para a pessoa receber um seguro desse em caso de um sinistro, qual que é esse tempo médio? É igual ao do veículo? Ou é mais ou menos 30 As dias? seguradoras utilizam esse mesmo parâmetro. Ah, De então 30 não dias é um ela tempo tão prende. longo, né? Não é tão longo não, mesmo porque de fato ela precisa honrar, né, e que flua. Engraçado, Silvio, quando você vai fazer a contratação, por exemplo, do patrimônio, do empresarial, você tem a opção lá de fazer uma contratação por tempo que você vai ficar parado, por exemplo. A empresa pegou fogo e eu tenho boletos para pagar, eu tenho a vida que segue, né? Porque não é o fato da minha empresa ter pego fogo, vai parar não, meu Os irmão. boletos Os boletos continuam vão continuar chegando. chegando. Então, Eles não pegam fogo. exatamente. Você, se pegasse em cima, foi boa. Você pode fazer a contratação de um tempo enquanto a seguradora, né, lhe indeniza. Você faz uma contratação lá de um valor, né, para ir pagando os boletos de uma renda diária, de uma perda de renda diária. É bem bacana. Então agora vamos para as perguntas do seguro de vida. Vamos lá. As mais comuns. Idade para fazer seguro de vida. Tem idade? Eu posso fazer com a idade mínima e a idade máxima. Às vezes a pessoa já está com o pé na cova, ele pode fazer seguro de vida, ou então ele está ali com 16 anos, 18 anos, ele pode fazer seguro de vida? Silvia, as companhias hoje utilizam a média, né? Lógico que varia muito de companhia, né? Tem companhias que utilizam as idades entre 18, entre 18 e 70, né? Fica nessa média de idade, Silvio, a contratação do seguro de vida. Que passou dos 70, a probabilidade é alta, né? É maior. Mas aí tem seguradoras que atendem mais, 75, aí também vai depender da contratação, da modalidade do seguro que você vai fazer. São sérios fatores. Aí isso entra também em outra questão, né? Quando a gente fala essa questão de idade e probabilidade, né, da pessoa ter alguma coisa de morte, né? Uhum. Mas aí entra, o seguro ele é só para acidentes ou invalidez, sei lá, alguma coisa assim, ou a pessoa também pode fazer um seguro em caso de morte natural. Tem um infarto, uma velhice, sei lá, o cara tá com 99 anos e morre, ou então, sei lá, o cara tá lá, vai dormir e não acorda, né? Sim. Também cobre isso aí ou é só acidente? Tem, Silvio, tem sim. As modalidades das contratações hoje, você pode contratar só morte natural, só morte acidental, que é essa causa, né? Morte qualquer causa, na verdade. A expressão mais comumente usada é essa. Você pode contratar um seguro morte qualquer causa, tanto natural quanto acidental. Eu vi um vídeo na internet de uma senhora reclamando de uma determinada instituição bancária que ofertou o seguro para Seguradora. um conhecido dele e ele cita lá o nome da empresa, né, que não vem ao caso, e diz que a pessoa tinha 4 seguros porque ele sempre se preocupou em não deixar a família desamparada. E aí não conseguiu receber nenhum dos 4, porque ele morreu de causas naturais. Por isso que eu fiz a pergunta. Então, na verdade, foi ele que moscou ali, né? Ele que deu bobeira Ele que não e teve não um bom contratou corretor. essa parte, né? Isso. Ou então ele rejeitou, né? Quando o corretor falou, porque ele só Sim. cobria morte acidental. E Isso. aí ele tinha lá 60 e, não sei se era 69, 70 anos por aí, e morreu de morte natural, de causa natural. Aí não recebeu o seguro. Então ele poderia ter contratado esse seguro. Poderia. É a importância de um bom consultor, né? E, em média, os seguros com morte qualquer causa é um seguro com valor um pouco maior do que um seguro de morte acidental, né? É a economia que porque sai caro. Exatamente, é a economia que sai caro. Então, provavelmente, ou ele não teve a orientação correta de que ali só cobriria morte acidental, né? E não quis fazer, enfim, ou foi por falta de informação mesmo, de não ter feito a contratação correta. E é importante ter essa contratação correta. Existe algum tipo de seguro específico, por exemplo, para mulheres? Ou assim, por exemplo, tem algum seguro que cobre uma invalidez permanente, a pessoa tiver uma doença, sei lá, um câncer, um aneurisma, sei lá, um AVC e ficar totalmente, né,
que a pessoa possa receber sem precisar morrer? Tem, Existe sim. essa Existe modalidade? o seguro voltado só para mulher, né? Então, é um seguro mulher, né? Uma boa parte das seguradoras usa o, o, o slogan lá, seguro tal, mulher. Tem esse seguro sim direcionado. Tem um seguro para É porque, às vezes, invalidez. dependendo do perfil, tem menos probabilidade das mulheres morrerem do que o homem, É, né? reza a lenda que mulher vive mais que os homens, né? Sim, verdade. Então, tem sim, tem específico só para mulher. Para doenças graves, você hoje faz a contratação igual, por exemplo, você não tem um plano de saúde, mas faz uma contratação do seguro de vida com a cobertura de doenças graves, onde tem transplantes, tem um leque lá de cobertura, Ah, né? cobra até isso aí. É super Até bacana. transplante. Tem transplante, tem o câncer, tem várias coberturas, né? Os leques de Pois é, cobertura. e a maioria dessas coisas hoje está tão comum que qualquer um pode sofrer uma situação Isso, dessa a qualquer momento, né? Ninguém sabe. Então é bom que esteja segurado. E eu, isso. eu falo por experiência própria, que eu tive uma situação familiar há alguns anos, que esse seguro me fez. E eu tive, eu até sugeri para a pessoa fazer o seguro, falou, ó, faz o seguro, eu vou fazer. Ah, não vou fazer não. Aí não fez. 2, 3 anos depois, veio a ter um problema grave de saúde. Esse dinheiro fez falta no início do Sim, tratamento ali. Mas, assim, conseguiu fazer o tratamento e seguiu, tal. Foram mas mais de 4 anos, descapitalizou, né? mas deu um problema sério, né? Imagina você ter ali uma cobertura para você fazer isso aí, né? Sim. Já ajuda muito, pelo menos ali no começo, evita que você faça dívidas, inclusive pague juros. Com certeza, Silvio, a vida financeira segue, independe do que aconteça com você, né? A importância dessas contratações, falando novamente, às vezes a gente faz oferta, né? A gente tem as leads, liga para os clientes, faz oferta, ele fala, ah, mas eu tenho um plano de saúde, eu Mas tenho um isso é para seguro de vida tratamento para de tratamento. saúde. Aí a questão da invalidez que E você se acontecer um perguntou, e acidente? se você Tem tem um gente que acidente, fica escorrega no inválido? banheiro e cai lá e quebra a perna, bate a cabeça, morre, né? Eu já atendi casos que o pessoal Sim, escorregou no sim, banheiro, bateu a cabeça e morreu, sim. né? É, dentro da própria casa, né? Hum. Então, assim, você nunca sabe. Sim. Só concluindo a sua pergunta, você me perguntou sobre o Cobra seguro. ataque de cachorro, pitbull? Ai, Silvio. Existem os seguros de vida resgatáveis. Quando você me pergunta que só vai utilizar quando a pessoa vier a faltar, não. Hoje tem seguro de vida que você usufrui em vida. Sim. Ah, você pode. Ah, tem Fazer uma modalidade que eu, contratação. que eu recebo de volta? Tem a modalidade de contratação, Aí, chama-se resgatável. tá, aí entra outra pergunta. Hum. O seguro ele cobre durante um ano, eu tenho que ficar refazendo, eu posso fazer por períodos maiores, tipo, assim, eu posso contratar 10 anos, 20 anos, eu posso contratar 5, ou eu tenho que fazer Pode. anualmente a renovação? Não, não. Aí depende de cada modalidade mesmo. Você pode fazer, contratar ele anual, você pode fazer por tempo indeterminado. Então, são várias modalidades. Pode fazer por 10 anos, pode fazer vitalício. Então, são várias modalidades de escolha. Então tem, Aí, tem não, como você tem um ajustar, né? leque, você tem um leque de seguros de escolha. A outra perguntinha sem vergonha também, que às vezes vem, é assim, né? Eu posso, por exemplo, eu vou fazer uma viagem, eu vou visitar um outro país. Eu posso fazer um seguro só para essa viagem? Pode, tem seguros viagem, É? Fica sim. mais em conta mesmo? Não, é em conta, se vai depender É só das aquele período. coberturas. É porque, sei lá, às vezes o cara tá lá, de repente explode uma guerra bem na hora que ele tá passeando, né? Sim, sim, tem. Tem nada a ver com acontecimentos recentes. Eu tô falando No geral, no que geral. pode acontecer, Pode acontecer em sim. qualquer lugar, Sim, né? a todo tempo, E né? aí você fica ali, né? A Sofre um mercê, né? acidente, precisa de Isso. até, sei lá, ser resgatado. Tem seguros que pode cobrir coisas assim nesse sentido? Tem sim. E tem países que só Sofre um aceita, acidente na viagem, né? e tem países que só aceita a sua entrada mediante um seguro, uma apólice de seguro. Ah, é? É, sim, Porque às vezes inclusive eu tenho acontece uma alguma coisa e segurada. vai ficar nas costas do país lá, dar o tratamento Então, médico pra você, translado para né? voltar, e o tratamento médico, despesa E isso hospitalar. cobre, por exemplo, o translado em caso de morte. Para a Isso. família trazer a pessoa de um outro estado ou de outro país? Sim, Tem sim. cobertura para isso E isso, também? um dos intuitos grandes é esse, né? Nessa situação, a pessoa vier a faltar em outro país, que garanta o retorno, né? O translado. Olha aí, amiguinho. Vai viajar, não fica dando trabalho para sua família não aí para te buscar se tu morrer por lá ou se acontecer alguma coisa, faz o seguro para pelo menos não dar trabalho para os outros, né? Faça sua viagem mais tranquilo Com também, certeza. né? Tem gente que gosta aí de umas viagens de aventura e tal.
aí vai pular de paraquedas, vai fazer não sei o quê, e não faz um seguro, né? Sim. Falando nisso, Hum. e se eu fizer o seguro e inventar de pular de paraquedas? Silvio, quando você vai fazer Esse uma tipo pólice... de brincadeira Olha, arriscada. é o seguinte, uma boa parte das companhias, não todas, mas tem sim as apólices específicas para aquela situação. Lógico que vai para a análise da seguradora, porque eu digo para você assim, todos os riscos hoje, né, é passível de cobertura, né, vai para a análise de risco, a seguradora faz essa análise se vai aceitar ou não e manda embora. O que que acontece? Quando a gente vai lá, principalmente do seguro de vida, uma das perguntas é: pratica esportes radicais? Né? Ah, eu respondo sim, vai para a análise da seguradora. Né? A seguradora vai lá perguntar qual, aí ela manda uma carta, um questionário, você responde quais são os tipos de esporte que você pratica, para ela poder fazer a análise, né? Saber se de fato ela vai aceitar o risco ou não. Mas existe sim a cobertura para riscos específicos como esse. Acho muito legal esportes radicais para me assistir na TV. O único esporte radical, mais radical que eu pratico é tirar goiaba no quintal da minha casa, né? Pronto, E mas é bom. podar as minhas plantas, meus pés de jabuticaba. Não faço nada mais arriscado do que isso. Já chega de tanto problema, né? Silvio. E tenha seguro. Olha, uma situação recente, uma pessoa me procurou para fazer com relação a uma contratação de seguro. Essa pessoa, ela estava em crise com o esposo, relacionamento, né, marido e mulher numa crise e pensando em separação. O que que acontece? No fundo do quintal da casa, ela vai, pede para ele tirar uma manga. Ele vai, sobe em uma cadeira e vai tirar a manga. Quando vai tirar a manga, eu sei que a cadeira caiu e ele caiu e fraturou a coluna e ficou paraplégico. E sem o seguro, sem uma proteção. Ela hoje carrega esse peso para sempre, porque eles já não estavam tão bem, né? Caiu, se machucou, agora ele está dependente dela para toda a vida e sem uma proteção. E ela sentindo o peso da culpa Da culpa de agora não uma ação simples. Pode acontecer com qualquer um, não é culpa qualquer um, dela, né? exatamente. Então, só para você ver um nada, né? Era o pegar de Uma uma coisa manga, simples. se E, tornou num... e isso é uma coisa interessante. Esses dias eu vi postando lá que tinha uma pesquisa sobre a quantidade de mortes que aconteciam de quedas em casa por subir em cadeira ou em escadas em casa, não é nem fora não, em Sim, casa. Acidentes domésticos envolvendo escalada em cadeiras ou escadas. Mata mais gente do que ataque cardíaco. tá vendo? Faça um seguro, faça um A seguro. importância de ter um seguro. Ou pelo menos não fica subindo em cadeira ou em escada em Não, casa sim. sem ter um apoio, alguma coisa, né? E Porque isso aí, nesse caso, ainda faz o mais seguro mexendo com coisa residencial. elétrica. Ó, e faz o seguro residencial, precisou de uma assistência, por exemplo, trocar uma lâmpada, chama a assistência. A companhia envia um profissional para Transfere o ir lá. risco para o profissional. Pelo menos Pelo menos aquele ele trabalha profissional. com isso, né? Ele já tem o Exatamente. Ele tem uma EPI. habilidade para tal, né, Silvio? É, Já está aí. Com certeza ele tem um seguro lá também. é. Outra pergunta, eu tava com uma pergunta bem sem noção aqui, e ela me fugiu, mas eu vou lembrar dela já já. Mas veja. Que é com relação ao seguro de vida. Ah, por exemplo, né? A gente faz o seguro de vida para viagem. Aí essas questões pequenas de acidentes que podem acontecer na rua. Por exemplo, hoje é muito comum as pessoas terem pets. Sim. Já vem alguma coisa nesse sentido? Ou eu tenho que colocar, por exemplo, o risco de eu ser atacado por um cachorro na rua, né? Por um animal na rua. Tem que colocar esse seguro, Não, Silvio? porque aí vai depender da contratação. Aí, se for um acidente, né? Já a contratação tendo a contratação acidental, já vai Acidente embora. é genérico. O acidente Por é exemplo, ser genérico. picado por um escorpião, por uma cobra, isso aí também cobre. Porque aqui também é Exatamente. infeliz. Nós vivemos no meio do mato aqui Sim, também. com Não, a nossa certeza, cidade é proteção. desenvolvida e tal. Mas Mas tem tem. muitas cachoeiras, o pessoal gosta de fazer trilha aqui, pode acontecer, né? Sim, com certeza. Vai estar coberto. E o meio rural? Existe seguro para fazenda, para trator, para Sim, essas para coisas? máquinas, implementos em geral, tem cobertura. É um seguro que, via de regra, ele está na mesma linha de preço das outras que a gente já falou, ou ele acaba sendo mais em conta? Ou mais caro? Mas em conta, assim, porque, lógico, Os valores são altos, né? Por exemplo, tudo é mediante o caro, fazenda. patrimônio, o valor do patrimônio, uma máquina aí que custa em torno de R$ 1 milhão,
Depende da máquina, da modalidade, se é trator, se é retroescavadeira, se é o que É que não tem entendeu? tanto risco de acidentes, né? Isso, o risco é um pouco menor, então, querendo ou não, é um valor Que menor, vale né, a Silvio? pena você proteger o seu patrimônio, Que né? vale a pena, sim, vale a Tipo, dá pena. para fazer um seguro do incêndio no pasto ou o seguro de uma lavoura? Pastagem, sêmen de animal, tudo que você Ah, é porque é pensar, caro, porque né? é Essa questão caro. genética aí de cavalo, boi e tal. Sim, tudo você faz seguro. Caríssimo, né, para É. fazer. Aí você Não, pode não é fazer o tão caro. seguro disso também? Pode, pode. Então, assim, tem seguro para tudo, Silvio. Tudo que você pensar, tem o seguro. E tem companhias especializadas só em alto risco. Só em, eu usar um termo, em riscos mais diferentes, né? Inusitados, tem. Ah, você trabalha com isso Companhias, também ou sim, trabalho, você querendo ou pode não, tem uma encontrar, né, demanda. uma... E isso, tem uma demanda aqui ali, apesar de que o meu foco maior é automóvel, vida, saúde. Mas tem sim, tem demanda para tudo, né, É, tipo Silvio? seguro de vida para atletas, né, que praticam esporte radical. Isso aí deve Então, ser, né? isso daí é Deve ser um nicho específico que deve render exatamente um tipo isso. de valor até maior, né? Com Que a probabilidade certeza, a é alta. probabilidade é bem maior, exatamente, da acontecer. Ah, lembrei qual que era a pergunta. Sim, Policial. A gente tem muito pessoal da segurança pública, é polícia militar, polícia civil, polícia federal, polícia penal, polícia municipal, entre outras modalidades aí. O policial pode fazer seguro de vida? pode. Ô, Silvia, até há alguns anos atrás, tinha algumas companhias que não aceitavam, né? Uma companhia mesmo que eu tenho um fluxo maior de comércio não aceitava. Hoje ela já tem aceitação, sim, para policial. Inclusive, meu esposo tem seguro de vida. Olha aí, o esposo dela é policial, tem seguro Tem de seguro vida. de vida. Você não vai correr esse risco Não, aí, né? Ah, pô, né? não, Casa de ferreiro, espeto de pau não vai não, funcionar não, aqui, lá em não. casa não. Lá nós temos o plano de saúde, temos o seguro de vida, o seguro dos carros, o seguro da casa. E, assim, usamos todos, né? Você é a sua primeira cliente, né? Moço, como é que eu vou te apresentar para Lembrei qual que cliente? era a pergunta. Sim, Silvio. É o seguinte, no caso, a gente falou, né, já tem seguro de vida para policial, para fazendeiro, para empresário, para... Eu não vou falar a palavra aqui, até para não cair né? Mas Sim. assim, quando a pessoa... Hoje é muito comum as pessoas estarem depressivas e tudo. Então tem pessoas que acabam se auto-eliminando, né? Sim. O seguro de vida cobre isso ou não cobre de jeito nenhum ou cobre em algumas situações? A gente vai O evitar suicídio. falar essa palavra, né? Ah, quando a pessoa se autoelimina, quando a pessoa tira a própria vida. Sim. Mas Porque dentro. antigamente isso era mais, assim, não é, sempre teve isso, né? Sim. Mas hoje em dia a gente vê que as pessoas estão muito adoecidas mentalmente e isso tem se tornado cada vez mais comum, infelizmente, né? É um caso de saúde pública, é uma preocupação muito grande de todo mundo. Mas Sim. existe seguro para isso? Silvio, o que que acontece? As seguradoras têm o tempo de carência, né? E dependendo da situação, lógico, as seguradoras que vão analisar cada caso, né? Ela pede um tempo de carência. Se a pessoa sobreviver àquela carência, lógico que vai para a análise da seguradora. Há casos que é passível de indenização, sim. Outros não. É porque, assim, antigamente, como não era tão, pelo menos, não sei se era tão comum ou não era tão divulgado, mas aconteceu o caso, eu lembro, muitos anos atrás, de pessoa que fazia, o seguro ia lá e Sim, se eliminava, né? Às vezes, pensando no isso. bem-estar da família, sei lá, cada um tem seus motivos. Só que Exatamente. isso era raro, né? Sim. Só que hoje pode acontecer, às vezes, a pessoa pagar o seguro de vida há 20 anos. A vida dela Uhum. estava bem e tal, e por algum motivo, Isso. né? Ela tem Levou ali. a cometer Então, esse ato, né? nesses casos, poderia acontecer uma Poderia. cobertura ou Isso. é. Isso, aí poderia. Aí vai para análise da seguradora, porque tudo é passível de pagamento, como também de negativo. Você Mas vai recorda de depender. algum caso que aconteceu isso? Não, eu não tive nenhuma situação, Silvio, e não me recordo de nenhum que tenha sido, mas lá dentro das cláusulas, né, tem algumas companhias, não todas, que É bom até consultar antes, especifica, né? Porque é, aí você fala assim, especi... "Ah, não, mas eu não vou consultar que eu não vou fazer isso." Você Exatamente, pode fazer tanto contra você quanto contra outra. A gente não pode descartar nenhuma hipótese, né? isso, Ah, o exatamente, mundo tá ficando cada vez mais louco, né? exatamente, mas há Então, possibilidade, e a sim, de gente uma não vai julgar, indenização. né, o que que as pessoas acabam. Ninguém sabe o que que passa na cabeça dos outros, né? Exatamente, exatamente. O que a gente torce é que todo mundo fique bem Fique e que bem, ninguém tenha precise seguro, usar o isso, seguro, né? Mas se precisar, que a família não fique desamparada, né? isso, exatamente, Silvio, um seguro que é super bacana, que é um seguro onde o pai
né? O pai ou a mãe, ou um tio também, que é um provedor, né? Porque hoje não só pai e mãe, mas tem um tio que adotou um sobrinho. Tem na escola, por exemplo, colocar os meus filhos lá na escola. Se eu e meu esposo vier a faltar, que somos os provedores, como ficariam os meus filhos? Continuariam estudando naquela escola boa, que a gente paga, né? Então, tem um seguro específico que você faz a contratação juntamente com a escola, que adiciona em torno de, vou colocar, de 8 a 10 reais, que é um valor irrisório, né, Silvia? Para que, se eu que sou, que estou lá com o meu CPF, está ali pagando, vier a faltar, a seguradora garante que o meu filho finalize os estudos ali naquela escola, entendeu? Porque, Sério? aham, Então tem você tá até o pagando. seguro educação. Exatamente, seguro educacional. É seguro educacional. Então, assim, às vezes, Silvio, hoje, muito dos seguros é crença, né? As pessoas têm a crença de que, eu não vou fazer a pólice igual essa situação dessa senhora que não foi indenizada, mas a crença dela é de que a seguradora é ruim, o seguro é ruim. Mas tem a A questão da boa contratação é que foi contratação, a ruim. É. contratação dela que é ruim. Então, isso que não que tem que acabar, que é a crença de que o seguro é ruim, É igual plano de né? saúde, né? Às vezes a pessoa contrata o plano de saúde, aí pega o plano mais básico, com enfermaria, tudo aí chega lá, pá, tô aqui na enfermaria, tem 10 pessoas aqui e tal. Mas ela, ela queria estar no apartamento, mas ela Exatamente. paga pelo outro. Então as pessoas têm que ser Exatamente. realistas Tem que ser também, né? realista, exatamente. Qual a Tem sua que ser. expectativa e o que que você está pagando por isso, né? Se a sua expectativa é Exatamente. alta, pague por uma expectativa, para você ter uma realidade alta, né? Alta, é isso mesmo, Silvia. E se você pagou para algo mais básico, você tem que se conformar com só o pacote básico, né? Só com básico. Eu peguei essa situação recente de uma pessoa, né? Inclusive um médico, né? Que fez uma contratação de uma apólice de saúde. E na hora ele não teve, não foi comigo, né? Porque eu sou muito atenta a isso. Não estou dizendo que não pode acontecer, porque é passível, né? De acontecer, mas eu tenho muito esse cuidado de fato, isso aqui vai lhe atender. Com isso aqui a mais, com esse valor a mais, o senhor vai ter a cobertura X. Cobertura usando lá uns danos materiais a terceiro, uma diferença. Uma boa parte eu tenho 100 mil. É uma diferença para mim, levar minha cobertura para 200, 300 mil para terceiro, é grande a diferença. Faz o cálculo, pede para a pessoa fazer esse cálculo. Tem essa expertise, né, de ver de fato se aquilo cobre. E é o papel do corretor fazer isso. Levar essa informação. Eu sempre, Silvio, nas minhas contratações, eu gosto de apresentar, olha, com o tanto a mais você vai ter a mais de cobertura. Às vezes eu tô andando no meu paliozinho aqui e tal, aí eu bato num poste, que tem muito carro caro andando por Não aí na rua pode. hoje em dia. Sim, Bato num poste, ou então sei lá, numa caminhonete aí, numa Land Rover de sim, 500 mil. Meu carrinho vale 30 mil, 40 mil, aí eu bato num carro de 400, 500 mil, 1 sim. milhão. Como é que eu vou pagar isso? Aí o meu dando para terceiro lá, 50 mil. Você só vai passar raiva. Não vai acontecer de você, por exemplo, e às vezes você protege seu patrimônio. O cara entra na justiça lá e sua casa fica penhorada Com depois. certeza. Aí você. É aquela de, cada um paga o seu, não vai valer, Não, né? Se não, você não tá deu mais causa nessa. para acidente, né? Não, tá mais Então, às nessa, vezes, não. é mais interessante contratar um seguro para os terceiros com um valor um pouco mais alto, Sim, né? A gente nunca sim. sabe o que pode Nunca sabe. acontecer. Silvio, eu tive uma. Voltando E às vezes a do outro. diferença no valor do seguro, se aumenta de 100 para 400 mil, 300 mil, na hora de você pagar, aumenta coisa pouca, né? Exatamente. Então, é por isso a importância, né, do corretor fazer essa orientação. Olha, com tanto a mais, você tem essa aqui de cobertura, né? Porque de fato vale a É. pena, né? O Você profissional não. tem que ter essa, essa, É, essa sensibilidade, esse exatamente. comprometimento também com o atendimento do cliente, né? E isso é muito importante, por isso a importância. Vai fazer seguro, procura um corretor de seguro devidamente habilitado. Vai lá, o Google hoje dá informações sobre a vida de todo mundo. Coloca lá o nome, Lívia Gonçalves Turibio Jacome, quem é ela, onde ela fez o curso dela, como que ela atua, tem processo contra ela, por que que ela recebeu esse processo? Hoje está Isso é fácil, você vai muito. no Reclame Aqui, vai em qualquer outra plataforma, tem lá, né? Você bota o nome da pessoa, já aparece os processos que a pessoa está respondendo Exatamente, no exatamente. Porque site de por uma má busca aí. conduta, né? Então, isso é muito importante, né? Isso é válido demais numa contratação, sabe, Silvio? Vamos voltar um pouco agora para a profissão em si, né? Eu queria que você deixasse aí uma mensagem
primeiro para o jovem. Eu sempre faço essa pergunta para todo mundo aqui que vem, né? Independente da profissão, Sim. porque tem muitos jovens que estão assistindo e muitas vezes ele nem sabe ainda o que vai fazer da vida, não escolheu uma carreira ou ele quer empreender, mas ele não sabe qual ramo ele vai empreender, né? E a sua carreira não só é uma profissão, que ele pode trabalhar para alguém, ele pode ser CLT, Sim, como também ele pode ser autônomo e ele sim. pode montar uma empresa também. Então dá para você empreender e para você trabalhar como profissional nessa área para alguém, né? Minimizando os riscos para você. Com certeza. Diga aí para o jovem por que que vale a pena ele se interessar por essa carreira, ele conhecer pelo menos um pouco mais, ou ele trabalhar nessa carreira. E aí depois você vai falar para a pessoa mais velha, que às vezes está num ramo, que já está de saco cheio ali do que ele está fazendo, ou não era bem aquilo Sim. que ele queria, não está dando assim dinheiro, né? E se você quiser explanar um pouco sobre os ganhos, assim, não precisa falar exatamente o valor, mas assim, Sim. fala assim, olha, eu saí de uma realidade de vendedora de uma coisa que eu ganhava X e na área de seguros eu consegui aumentar isso o dobro, o triplo, 10 vezes, 20 vezes, sei lá, para que eles tenham um pouco de entendimento da realidade mesmo. Não é aquelas Sim. mentiras de internet, né? Não, Compra esse curso, fica milionário. Não. Aqui é a não. realidade. Na realidade, o que que dá para fazer nessa carreira? Olha, Silvio, é uma profissão bacana para quem gosta de público, para quem tem essa habilidade, para jovem, então, que tem uma vida mais ativa, né? Conhece Que muita gente, conhece muita vende gente, seguro para todo mundo. exatamente, que faça uma visita, que apresente o seu produto, porque quando você faz aquilo que você gosta, como eu, por exemplo, com os seguros, eu me encontro naquilo ali, né? Então, o primeiro passo é se encontre naquilo que você vai fazer. Né? E o seguro de vida, se você tem uma afinidade com pessoas, os seguros em geral, te leva a isso, te proporciona esse cuidado. E para o jovem, então, que tem uma vida ainda, está sonhando com muita coisa, né? O seguro de vida, os seguros em geral, né? Lhe proporciona um ganho bacana, você calcula o seu ganho, né? Tem as margens de ganho que você pode colocar. Vale a pena ser um corretor de seguro. É uma profissão que eu gosto muito, muito mesmo. E está em crescimento sempre, Silvio, porque, como nós falamos com relação aos riscos, hoje as seguradoras têm aceitação para todos os riscos, né? E cada dia se adequando mais para atender mais e mais e mais. Então, tem um crescimento, você tem público para isso. Por quê? Porque, no geral, as pessoas estão se quebrando a crença de que os seguros não lhe atendem. Mas está havendo na prática o atendimento do seguro. Então, você tem mercado para isso, para comercializar os seguros. Nos seguros em geral. Se adequa, se especializa, faz um curso de corretor de seguro para que você seja um profissional habilitado para fazer aquilo. E para a juventude, assim, tem leques e leques, né? Hoje, a internet, a mídia em geral, te proporciona isso. Se você tem essa comunicação, se você tem uma comunicação nas redes sociais, os seguros, você tira de letra. O jovem aí que está em cima nas redes sociais vai embora. E é uma área que não fica restrita só a vender o seguro, né? Tem Não, outras coisas que você pode fazer dentro da área de seguros. Por exemplo, o advogado ele pode trabalhar nessa área específica de seguros, né? pode. Tem, por exemplo, pessoas que querem trabalhar na área de secretariado, trabalhar para o corretor, né? Organizar a vida dele ali pode também, né? Pode Porque fazer cada pessoa tem indicações. um perfil, né? Isso, Tem pessoas que podem trabalhar avulso, né? Trazendo clientes para o corretor. isso. Pessoas que trabalham na área de tecnologia da informação, de organizar essa questão de gestão hoje com inteligência artificial e tudo, fazer esse serviço para o Para, corretor exatamente, também, voltado, divulgando. voltado para essa área. Você pode atender vários corretores. Eu gosto de mexer com computador, com software e Isso, tal. Então, já pensou em focar especificamente para a demanda dos corretores, né? Então, sim. isso aí, tudo tem várias maneiras de você trabalhar Sim, envolvido com essa área, né? tem sim. Você pega gosto, Silvio. Pega gosto quando você vê um atendimento, você ofertou um produto e você viu que aquele produto atendeu de fato a expectativa do comprador, como é um seguro, uma apólice bem feita, você fica feliz, porque é o seu propósito, né? Eu digo isso, é o meu propósito levar esse conforto para as pessoas. Então, quando eu vejo a falta de um provedor maior, que a família recebeu a indenização, que os negócios não pararam porque ele veio a faltar ou ficar inválido
né, nessa situação, ver que o seguro proporcionou aquilo, te dá um up, né? Você se sente realizado no que você faz. E isso me traz trabalhar com os seguros. Agora, por exemplo, e uma pessoa que já está mais amadurecida, que já trilhou um caminho, uma outra carreira e tudo, e às vezes já está meio saturado, já não aguenta mais fazer aquela mesma coisa, ou então não está dando mais tanto dinheiro. Vale a pena a pessoa que está aí com seus 35, 40, 50 anos ou mais mudar de ramo e procurar essa. Você acha que ainda dá tempo? Ou pode Dá. ser interessante ele usar a experiência que ele tem para isso? Nossa, Silvio, dá sim, tem tempo. Porque hoje a mídia, né, a comunicação leva o seu produto, né? Lógico, você vai fazer uma ligação, você consegue ofertar o seu produto. Para uma pessoa, né, vamos usar com idade maior, ele não precisa sair de casa, às vezes, né? Fazendo aqui um vídeo. É. É um exemplo, né? Eu tenho o senhor Francisco, que foi que me acolheu e que me ensinou a vender seguro, a montar uma apólice. Ele tem a corretora, ele tem corretora, tem umas três é, escritórios onde ele faz. Ele já está com seus 65, eu acredito. E assim, um corretor atuante, com uma renda bacana, né? Sem aquele esforço de estar correndo para um lugar para outro, porque querendo ou não, ele gerou também uma carteira, né? Nós geramos uma Ele tem um carteira portfólio grande e isso tem um já. portfólio e ele só está fazendo a manutenção daquele portfólio, né? Então, assim, ele está hoje com uma aposentadoria e trabalhando com aquilo que ele gosta de fazer. Então, assim, não importa a idade, o seguro tem portas abertas para todos. Principalmente se a pessoa já trabalhou com vendas, né? E Então, gosta de atender o público. e gosta e tem essa afinidade, esse Não é uma área contato. assim, para quem, por exemplo, tem gente que não gosta de trabalhar com público, é difícil, né? Aí você não consegue vender, não, irmão. Mas aí você pode trabalhar, por exemplo, com a área de desenvolvimento de sistemas, você pode Sim. trabalhar com a questão da infraestrutura, né? Vamos dizer assim, nos bastidores ali, Existe. para o público dos seguros, né? Para os corretores, para os clientes ali, você tem O outras formas de suporte, né? trabalhar, né? Mas é uma área que pode chamar a atenção. Isso. Porque hoje, dentro das seguradoras, tem os suportes das seguradoras, né? Eu fico lá, eu sou a corretora, mas aí tem uma hierarquia, tem o Ah, pessoal que fica ali. você é, falou em suporte, eu lembrei. O cara pode ser mecânico e trabalhar exclusivamente para seguradoras, né? pode se credenciar. Funileiro para reforma de carro, Como transporte, pode? guincho para dar Guincho. assistência, Então, fomenta um mercado bacana, até Silvio. limpar a caixa d'água, fazer reparos e tal. Então, o pedreiro, o Encanador. encanador, tudo pode trabalhar focado para seguros, né? Pode sim, E tudo tem uma você demanda grande consegue nesses outros prestar setores. assistência. Tem, Cada vez nossa, mais, né? As cada vez pessoas hoje mais, estão Silvio. sabendo trocar a lâmpada, imagina. Exatamente. E o que que acontece? Uma boa parte não contrata por não conhecer. Por quê? Quando você conhece um seguro, vou usar o seguro residencial. Quando você conhece os benefícios que lhe traz o seguro residencial, você contrata. Hoje o Na hora. pessoal está O comprando valor. banana descascada no mercado, imagina fazer um reparo numa Então, tubulação, numa alguma coisa. tubulação, numa limpeza de caixa de gordura, que é comum, precisa fazer essa manutenção. Então, quando você conhece o produto, você leva. E você vê que o custo-benefício dele vale a pena. Né? Então, seguro tem que ter seguro. Pois é, não, muito interessante. Eu queria só deixar aqui uma mensagem final. Eu não, né? Você. Eu pedi que você deixe aí uma mensagem final, tanto para os potenciais clientes, para aqueles que já são clientes de seguro e para as pessoas que querem trabalhar, né? O porquê é importante fazer um seguro e por que seria bom trabalhar nessa área, né? Então, Silvio, a mensagem que eu desejo passar para aqueles que desejam, venham, conheçam, né? Se capacitem. De fato, vale a pena, é prazeroso. É, uma mensagem também que eu deixo, que eu sempre me questiono, é qual que é hoje o nosso bem mais valioso? O que é que você tem de mais valioso? Eu te pergunto, Silvio. Pois eu te pergunto, Silvio, o que é que você tem mais de valioso Ah, é a hoje? minha vida, né? A única coisa que eu não Exatamente. posso comprar de volta. Exatamente. A sua saúde, E da minha sua família. família e o seu patrimônio, né? Então, isso você tem que estar gerindo isso e cuidando daquilo que você tem valor para você, que é a sua vida. Contrate um bom seguro de vida. Faça o seguro de vida, né? Com uma Um boa plano de apólice, saúde. a sua saúde, né? Então, a saúde, a vida, a família, né?
pensem na sua falta, como que sequencia, como que fica o meu legado, o que eu estou deixando, né, para eles, o que é a minha sucessão, né, que é a sucessão, o planejamento sucessório, né, que entra na questão de seguro de vida, se planeje também, porque uma boa parte chega e fala assim, mas se eu morrer, a vida vai seguir. Será se você ficaria confortável com a vida seguindo de uma outra forma que não foi a vida enquanto você estava ali com a sua família, você projetou? Né? Porque eu penso na minha falta, eu quero que siga aquilo que eu projetei. Eu quero que os meus filhos tenham uma boa formação, tenham uma vida financeira estruturada. Então, pensando nisso, é que nós fazemos uma contratação. E o seu patrimônio? O patrimônio físico ali, o que eu estou deixando? Como que eles vão ter acesso àquele patrimônio? Né? Então, tudo isso é de se pensar. Então, a mensagem é: cuide daquilo que é valioso para você. Primeiro a sua família, primeiro a sua saúde, sua família e o seu patrimônio. E contrate a Canaã Corretora. É isso aí, lá no @Canaã Seguros. Canaã Corretora de Seguros. @Canaã Corretora de Seguros lá no Instagram. Manda a mensagem para ela lá que ela vai te atender. Eu sou suspeito para falar, né, que eu já sou cliente. Sim. Então, vocês vão ter a melhor cobertura e também o melhor atendimento lá, né? Gente, essa é Lívia Turíbio Jacome, que é corretora de seguros e proprietária da Canaã Seguros. Deixamos aqui para você as melhores informações nessa área para você. Informações úteis, informações que podem lhe ajudar, às vezes, a escolher uma carreira. Informações que vão trazer uma base para você fazer o seu seguro, seja residencial, de vida, do seu carro, do seu negócio, né, do seu empreendimento. Então, eu creio que hoje nós chegamos no episódio em que a gente teve bastante resultado aqui. Se você gostou, deixe sua opinião aí nos comentários. Se inscreve aí no nosso canal do YouTube, Esfera Podcast. Também siga o nosso Instagram, Esfera Podcast. E siga também o @Canaã Corretora de Seguros, lá também, da Lívia. E que vocês possam aí deixar a sua opinião, que é muito importante para nós. Comente, divulgue, né, esse episódio aí para os seus amigos, para os seus familiares, para que eles façam seguro, né? Não vamos deixar o seu patrimônio desprotegido, não vamos deixar a sua vida e a sua família desprotegida também. Façam um seguro de vida e também um plano de saúde para que a gente espera que você nunca precise, Sim. mas se você precisar um dia, a gente tenha isso aí. Não deixe de se inscrever, não custa nadinha para você, é só clicar aí no se inscrever e no sininho para você receber as notificações dos próximos episódios. Parece que eu vou ganhar um presente agora. Olha! Sim, preparamos com muito cuidado para você, Silvio, que vai de encontro àquilo que você leva, né? Diz assim: nós somos o que estamos deixando no coração dos outros. E é isso que você tem deixado, né, no Esfera Podcast, trazendo conhecimento, levando umas novas experiências, né, Silvio, onde você fala de saúde, fala de interação, de cultura, e é isso que você está deixando. Gratidão demais pelo convite. Gostei muito de estar com você, um papo super agradável, né? Porque falar de cuidado é sempre muito bom. E é esse o nosso propósito aqui, né, Silvio? Levar e fazer e cuidar, né? Então, tá aqui para você. Gratidão. Nós somos o que estamos deixando no coração dos outros. Eu vou, inclusive, acho que eu vou deixar isso aqui na minha mesa lá do escritório para mim ler isso todo dia, né? Porque a gente, às vezes, tem dia que a gente precisa de motivação, né? Sim. Nem todos os dias que a gente já acorda motivado, mas tem dia que a gente precisa da motivação. Adorei o presente, eu vou deixar na minha mesa no escritório. Vou deixar aqui do lado aqui. Pronto, esse daí Aí também. tem mais ainda? Aqui tem um. Esse daqui é da minha cidade, Silvio. Porto Nacional, tem uma... Abre aqui, né? Que é um licor. Olha! É lá de Porto Lá de Nacional? Porto Nacional. Você conhece Porto Nacional? Conheço, já fui lá algumas vezes, uma cidade histórica, né? Bem antiga, centenária, né? Isso, esse é um licor, né? Ele é feito lá na cidade mesmo, da Cocama. É um licor de café? Isso, licor de café. Pô, gente, é um licor de café. E você que gosta de café, tem que tomar uma pinguinha também de café aqui. Um licor. Pronto. Vou fazer bom uso. Oh. Adorei esse aqui. E o pior é que o trem é tão bonito que a gente fica até... quer guardar, né? Mas eu vou consumir também. Ótimo, eu não sou muito perfeito. Eu não sou, vamos dizer assim, um consumidor de bebida alcoólica. Eu falo assim, eu não sou de beber. Mas um licorzinho é quase que um aperitivo, né? Só dar uma Isso, ele é bem triscadinha ali. suave. Olha, gente, que sofisticado aqui, ó. Isso aqui serve até de decoração. Achei muito legal, ó. E lá,
Então, quem quiser pode achar isso lá em Porto Nacional. Pode achar em Porto A cidade Nacional. de Porto Nacional ela é histórica, né? Muito Isso. cheia de histórias, tem famílias tradicionais, né? Isso, Ah, eu vou experimentar. Depois eu te falo se eu gostei. perfeito. Eu gostei do presente, eu falo do sabor, né? Porque como eu não sou Sim, um consumidor, assim, de licores, mas é sempre bom estar experimentando coisas novas. Só ótimo. não pode beber e dirigir, principalmente, porque você não vai receber o Isso, seguro. Silvio, não faça isso. Adorei, vou deixar aqui. Deixar aqui o meu presente, né? Quem sabe até divido com algum convidado aqui, porque tem gente que gosta, né? Para relaxar na hora de Oh, fazer a entrevista. Aí verdade. vou oferecer um licorzinho de café, né? Sim. Quem não quiser tomar o café quente, vai tomar o licorzinho de Toma um licor café de aqui. café e... Próximo convidado que vier aqui quiser, é só pedir. Tá aí. Sim. Muito agradecido mesmo. Fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite aqui para tirar as dúvidas das pessoas sobre seguro, sobre a carreira de corretor de seguros também. Sim. Já fica aberto aqui o convite quando quiser falar de algum assunto específico, né? Vez ou outra tá tendo uma novidade aí. Aqui o estúdio do Esfera Podcast está à sua disposição, viu, Lívia? Muito grato Nossa. mesmo pela presença. A gratidão é toda minha de estar aqui com você. Você que é uma pessoa agradável, um profissional de excelência. Então, a gratidão é toda minha. E é isso aí. Essa é Lívia, a nossa corretora de seguros aqui oficial do Esfera Podcast. E gratidão a todos vocês que são a nossa audiência. É muito importante para nós a audiência de vocês. Sugiram aí nos comentários também outros assuntos que vocês querem que a gente fale aqui, que a gente possa escolher um profissional de qualidade, de excelência, com muita experiência para compartilhar com vocês todas as informações que sejam realmente úteis para você e que possam despertar em você uma vontade de empreender, uma vontade de desenvolver alguma carreira ou apenas tirar as suas dúvidas, as suas curiosidades sobre as inúmeras áreas que a gente pode explorar aqui, áreas profissionais e também de empreendedorismo, do comércio ou da prestação de serviço. Esse é o Esfera Podcast e nós agradecemos a sua audiência e fiquem com Deus.